podcast Aleixo no ar, mais um episódio para você aqui no YouTube. Eu sou Rafael Petracioli, o seu anfitrião, que sempre está em todos os vídeos. Mas antes de eu começar a apresentar quem está comigo aqui hoje, o tema, vou pedir que você faça aquele esquema da blogueiragem, que às vezes eu esqueço de pedir aqui, ó. Inscrever no canal, ativar sino, essas coisas todas que você tem que fazer, porque quando um episódio novo chegar, você recebe a notificação e assiste antes de todo mundo. Beleza? Primeiramente, eu quero dar boa tarde, Carlos Frederico, Guerra, Andrade, de Orleans e Bragança. Que raridade você por aqui, meu amigo. Tudo bem com você? É verdade. Boa tarde, Rafael. Boa tarde aí a todos os nossos colegas do podcast Aula Extra aí no YouTube. Quando tem gente importante, eu venho, né? Rapaz, o Micael vai ter que cortar essa porra depois. Rapaz, eu já dizer aqui, eu gosto de você, quando eu falo que você não vem, você fala, é isso mesmo. Ivy fica se revoltando aqui. Eu vim, eu não sei o que. E não posso deixar de dizer, cadê Ivy? Tá vendo? Tá aqui? Tá embaixo? Não vi. Não vi Ivy. Tem uma semana que eu não tem vi alguma rusga comigo, porque quando eu tô vindo agora, ela não tá vindo mais. Eu acho que... entrou alguma areia aí na relação. Acho que é uma coisa da época de faculdade de vocês. O do Melomania. É verdade. Entrou Beijo alguma areia aí. pra você, viu? E galera, a gente tá aqui, hoje a gente vai falar sobre governança corporativa em empresas familiares. E eu queria dar as boas-vindas inicialmente ao meu querido Daniel Maranhão, CEO da Grant Thornton no Brasil. Daniel, seja bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem, Rafael. Primeiro, eu que agradeço o convite aí teu e aqui do Fred participar com vocês desse bate-papo sobre governança, que é um tema extremamente relevante e importante, principalmente no mundo, na transformação que está em termos de para as empresas que querem, de fato, evoluir, crescer e ter perenidade, né? Então, obrigado pelo convite. Que é isso, a gente que agradece. E estamos também com o Thiago Tedesco, que é o sócio responsável pelo escritório aqui de Salvador, da Grant Thornton, né? A gente pode falar Grant Thornton e GT também, né? Para poder facilitar, né? Tudo bem? Como é que você está, Thiago? Boa tarde, prazer estar aqui com vocês hoje, participando desse bate-papo. O Tedesco nada a ver com Nazaré Tedesco, né? Nada a ver, pura coincidência. Não foi inspirado. Talvez eles tenham se inspirado nos problemáticas familiares, se inspiraram. Toda família tem seus pepinos, né? Pode ser. Toda família tem a sua Nazaré, né? Todo mundo tem. Dizem que toda publicidade é bem-vinda, então também. Tá valendo, né? É verdade. Obrigado por ter vindo também, meu velho. Obrigado a vocês. Daniel, a gente tem um tema grande para desenvolver por aqui, né? E a gente já falou até sobre isso alguns dias atrás lá na rádio, foi uma coisa mais rápida, inicial, e eu queria, inclusive, que a gente hoje conseguisse abordar coisas que a gente acabou não conseguindo abordar lá na segunda-feira passada, na Metrópole. E lá você disse, e esse número ficou na cabeça, sobre a questão, a representatividade das empresas familiares no PIB. E é um número que realmente para quem nunca parou para pensar no assunto, pesquisou sobre o assunto, 70% do PIB ser oriundo de empresas que são empresas familiares, para quem não está acostumado com essa estatística, é um número que assusta. Isso mostra uma relevância total das empresas familiares em todos os ramos de atividade da economia. E do tema em si, né? Do tema da discussão especificamente. Do tema. Então, primeiro eu queria que você fizesse uma introdução para a gente poder enxergar claramente em números, né, essa importância das empresas familiares na economia do Brasil. Não, perfeito. Eu vou comentar um pouquinho também dos 70% e como o Brasil também é relevante com o mercado, né, comparativamente de empresas privadas familiares com o resto do mundo, né? Então, comentando um pouquinho para nós, a Grant Thornton, né, então nós temos dentro da nossa estratégia global um pilar é de fato atuar com as empresas, os empresários, donos das empresas familiares, empresas privadas. E para isso nós fizemos uma pesquisa, né, para definir se o nosso caminho estratégico estava certo. Fizemos uma pesquisa global, né, para entender quais países no mundo a economia, as empresas familiares e privadas tinham uma relevância importante dentro do PIB de cada país, né? E foi feito esse estudo levou a uma conclusão que, excluindo os Estados Unidos, que é um país, fala assim, diferente por tamanho da empresa, a economia ser outra, sobraram 3 países mais relevantes no mundo. E o Brasil ele ficou em terceiro lugar em termos de relevância, onde o PIB do país do Brasil ele é movimentado, como comentado aqui, 70% a 75% por empresas privadas familiares. E o Brasil está em terceiro lugar no ranking, né? Então, está meramente atrás de China, Índia e Brasil,
né, pela economia que nós temos, pelo PIB nosso brasileiro ser extremamente relevante. Então, comentando também que o PIB brasileiro hoje deve estar entre nono, oitavo, em termos do ranking do PIB dos principais países no mundo, né? E considerando que nas projeções que são feitas aqui, 2030, 40, 50, o Brasil deve passar a ser o quinto em termos de tamanho de PIB no mundo, né? E isso que estamos falando aqui é movimentado por empresas privadas e familiares, né? Então, contextualizando o que eu quiser aqui, para nós, a Grant Thornton, é importante no mundo estar trabalhando com empresas privadas familiares, né? E aí eu vou comentar um pouquinho por que é importante. Mas, por outro lado, dar a relevância do Brasil, pensando internamente também, do ponto de vista de que as famílias têm um papel na economia brasileira, né, super relevante em termos de geração de renda, geração de emprego, né, e isso leva a quê? Pela importância que o Brasil tem, em termos de, comentei aqui, PIB, pela importância que ele tem em termos de população. Nós estamos falando aqui mais de 225, 230 milhões de habitantes, né, que tem no Brasil. E se comparar em termos de ranking, de qual é o país que tem mais população, o Brasil deve ficar ali em sexto, sétimo, em quantidade de população. Então, isso quer dizer o seguinte, que o olhar do mundo é para o Brasil, né? O Brasil sempre vai ser visto como um país estratégico para o mundo, né? Para os investidores globais, né? Independente, sem falar de política, ponto de vista econômico... Essas questões independem disso. Independem, né? Crises globais. Então, tirando isso à parte, o Brasil ele é estratégico no mundo inteiro, né? E vamos entrar no outro tema mais para frente, vai discutir a questão também ambiental, SG, que a gente vai deixar, que o Brasil tem um outro peso relevante. Mas só em termos de pensar em economia, o olhar dos investidores para o Brasil, sempre vai ter empresa que vai estar buscando ou adquirir uma empresa no Brasil, né, que porventura pode ser, e na sua maioria vão ser empresas privadas familiares, ou vão procurar entrar no Brasil por uma questão estratégica, né? E como estrategicamente não vai ser por aquisição, muitas vezes pode ser por uma parceria, né? Ou fusão para operar aqui no Brasil. Sim. Né? Há oportunidade para as empresas familiares que queiram dar continuidade aos seus negócios, mas possa ter, enfrentando uma dificuldade em termos de inovação, em termos de desenvolvimento de novas tecnologias, buscar parceria global, né? E vai ter parceiros, porque o Brasil, novamente reenfatizando aqui, o Brasil ele é estratégico no mundo em termos de economia, de PIB, em termos de população, em termos de consumo, né? Independente se é uma parte de baixa renda, não importa, mas tem consumo, né? E qualquer movimento que tenha percentual de crescimento de PIB no Brasil, o efeito em termos de números são gigantescos, né? Então, esta é a relevância do ponto de vista do Brasil para o mundo, né? E dentro dessa relevância, nós estamos falando de contexto do Brasil, 70%, 70% é movimentado por empresas familiares. Eu queria até para poder situar vocês que estão assistindo a gente aqui, a gente está falando de empresa familiar na questão da organização, ou seja, empresas que são tocadas por pessoas da mesma família. Uhum. Eventualmente você tem ali o fundador e depois você tem os herdeiros, é nesse sentido. E, pelo amor de Deus, tirem da cabeça de vocês essa questão de porte, porque... Não é quando a gente fala em empresa familiar, a gente está falando também do negócio pequeno. Sim. Uhum. Mas a gente não está falando só de negócio pequeno. Pelo contrário, a gente tem empresas de altíssimo faturamento, grandes empresas do país, bilhões de faturamento, que são empresas que são estruturadas de forma familiar, não é isso? Exatamente. E aí, comentando, dando continuidade ao que estava comentando, então, quando os investidores olham para o Brasil, né, olham para as empresas que vão tomar o maior benefício do ponto de vista de ter um parceiro, de ter uma venda, é aquelas empresas que estiverem melhor estruturadas, né, que terem uma melhor governança, né? Então, as empresas que, de fato, ou já olham para ter uma estrutura de governança dentro do seu negócio, ele vai levar uma vantagem em termos de negociação competitiva ou em termos de busca de parceiros ou venda de empresa. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que pode ser um ponto negativo para as empresas não terem uma estrutura de governança. Coisa simples, hein? Uma empresa que ela não olha com olhar de fato de gestão, de ter uma boa contabilidade, uma boa área tributária estruturada, que consiga ter informações extraídas de forma ágeis e com confiabilidade, né? E faça uma gestão em termos de risco, de não entrar em transações tributárias que possam gerar risco. Tudo isso gera uma vantagem competitiva, porque quando um investidor
Ele vem e vai olhar números, vai pedir números, certo? Então começa por uma análise, uma contábil, fiscal, trabalhista, vai olhar o sistema que a empresa opera, um RP, né? Que eu digo sistema, é o sistema que ele usa para fazer gestão, né? Contábil, financeiro, contas a pagar, receber. Olha tudo isso. Se a empresa não tem isso, não consegue ter informações ágeis, confiáveis, ou porventura talvez nunca tenha sido auditada, né? Também é um ponto. Ela vai demorar muito tempo para gerar isso, e isso pode levar a uma paralisação da negociação, né? Ou, ao contrário, a empresa ela é gerida pelo dono só pensando no dinheiro no bolso dele, né? Ele não está muito preocupado em fazer uma... É investir, né? Não está investindo em termos de inovação, pensando no longo prazo, né? perenidade, não reinveste, né, o dinheiro gerado pela companhia, né, para essa questão de dar crescimento. Ele ora, do ponto de vista só tirar para o bolso dele todo mês e não faz uma boa gestão do lado, vamos pensar, tributário, trabalhista, ambiental. Isso pode acarretar em grandes riscos no futuro para a companhia. Porque quando o investidor ele vem olhar, ele vai contratar um consultor, né, uma empresa de auditoria para fazer o que a gente chama uma investigação de compra, que a gente chama de um due diligence, mas é uma investigação de compra para olhar tudo que pode ter possibilidade de erro na companhia, ou erro não, ou de risco. Né? E até para precificar a compra, né? Exatamente. Onde estão as capivaras. Esconder as capivaras aonde? O pessoal vai achar, né? Exatamente. Né? E aí quando se traz as capivaras podem ser tamanho de um elefante, aí pode, como se diz, melar todo o negócio. Sim, claro. O negócio vai para frente e perde a oportunidade, né? Por uma questão de uma falta de governança, uma boa gestão que ele fez no passado, né? Não é falar assim, um proprietário, um dono que tenha um olhar de fato de perenidade, continuidade da companhia, né? Que ele de fato ele pensa, eu quero deixar essa companhia como um legado da minha família e continuidade e crescer de forma sustentável. Não é aquele imediatista, né? Então a gente fala, aquele que é um investidor, gestor imediatista, vai gerar problema e a companhia vai ter problema, vai enfrentar problemas no futuro, com certeza, né? O outro ponto é de uma má gestão também, que pode levar a problemas financeiros, né? Então, aquela empresa que ela, de novo, pelo mesmo exemplo, que o dono só quer sacar dinheiro da companhia para os seus dividendos, não pensa em fazer uma reserva também de caixa para momentos de crise, né? E comentaria o Brasil, ele vive, né, cada governo, momentos, claro, né, de... Montanha-russa, só né? Para quem aguenta. Tem momentos globais, né, com guerra da Rússia e Ucrânia, né? Você tem que vão gerar, como gerou problemas, pandemia. E se a empresa não está, do ponto de vista fortalecida com a questão do caixa, ela vai ter que bater na porta de bancos, vai bater na porta de fundos. E a taxa de juros vão ser, dependendo do momento, muito altas. Nós estamos vivendo hoje 3,75% de taxa de juros, né? Que empresa que consegue, falar assim, ter uma vida saudável financeiramente pagando 13,75% de juros, né? Ela não consegue gerar lucro para pagar, né? E vira uma bola de neve. Fica bem alavancada. Bem alavancada. E uma empresa extremamente alavancada, que ela pode chegar num ponto que ela não consiga nem renegociar dívidas, né? Ela vira o quê? Do ponto de vista, uma presa fácil para uma empresa adquirir ela. E adquirir por preço, vamos chamar assim, de reais, preço de banana. Fala assim, e, né? tem, né? O pessoal que é especialista em comprar empresa justamente nesse tipo de situação. Tem. O cara está ali mal lenhado, é a hora que o cara quer comprar. Quer comprar, né? Você tem investidores internacionais que vêm do ponto de vista que operam aquele mesmo negócio da empresa do Brasil para comprar, vê uma oportunidade, né? Você tem taxa de câmbio elevada, então já real depreciado, já fica mais fácil para ele comprar mais barato. E com uma dívida gigantesca, ele vai tomar vantagem. Fora esse investidor que, na verdade, quer atuar no ramo de serviço, tem os próprios fundos abutres, né? Sim. Também. Não tenha dúvida. Que é aquele que vê um bom negócio, né, do ponto de vista de produto, de mercado, ou redistribuição, e fala, essa empresa está mais gerida. Se eu entrar lá, eu consigo fazer uma melhor gestão, transformar essa empresa lucrativa e vender lá na frente com um preço muito alto para algum fundo, né? Então, fala assim, um pouco da sofisticação, fala um pouquinho de governança, gestão, é que eu falo assim, os empreendedores, né, os donos atuais de empresas, os herdeiros que vêm, eles precisam cuidar, olhar sobre isso, né, e procurar conhecimento atrás disso, ou consultores, ou pessoas físicas para dar conselhos para que ele consiga implementar uma boa gestão, pensando no futuro, né? E você hoje em dia, né, nesse formato de governança corporativa,
você tem alguns pilares, né? Como compliance, hoje LGPD, hoje a questão da ESG, hoje você ainda tem a questão das pautas, que são pautas nacionais e globais que são importantes para a governança corporativa, para aumentar o valuation da empresa, para aumentar a aderência dos próprios colaboradores, né, em relação à permanência. Hoje você tem um turnover muito alto, né? Porque o jovem egresso das faculdades, ele quer essa empatia com a empresa, e muitas empresas, por uma falta de governança, por não ter um pilar na sua missão, né? Elas estão perdendo esse potencial recurso humano, né? Por falta de uma governança corporativa, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E eu queria dar um passo antes também, a gente acabei pulando aqui, mas acho que são os pontos talvez mais básicos da governança, mas é importante a gente comentar aqui, que é a empresa que não consegue fazer aquela história da segregação de patrimônio, né? A mistura do patrimônio de pessoa física com a pessoa jurídica. E né? tem tudo a ver com esse sócio ou dono da empresa que só quer fazer a retirada. Retirada. Né? Bagunça tudo é dele mesmo. Tudo é dele, compra, sei lá, o jato, compra o helicóptero, compra o barco, compra a casa, joga tudo na empresa. É falta de seguir o princípio da entidade para os contadores que tiverem. Exatamente, né? E isso, fala assim, a mistura é tão grande que você não consegue fazer uma gestão adequada do resultado da companhia. Né? Você não consegue falar assim, vou tirar da companhia, da empresa, somente aquilo que ela tem condições de pagar, né? Então, ser dono é ser dono. Então, se a empresa não tem dinheiro para caixa para pagar, eu não vou receber nada. Só vou receber se ela tiver caixa para pagar. O último que está na lista a receber tem que ser o dono, né? Tem que pagar todo mundo primeiro. Né? Então, se ele mistura todos os números numa contabilidade, ele acaba não tendo uma eficiência da gestão da empresa. Então, ele acaba, às vezes, tirando dinheiro demais, né? Porque não tem uma boa gestão, não tem um fluxo de caixa elaborado, não tem um resultado bem elaborado, ele não consegue ter ideia de qual de fato é o resultado, se está tendo lucro, não está tendo lucro, se ele tem caixa disponível para pagar ou não, e se ele tem compromissos futuros já projetados para ele poder falar, não posso gerar dinheiro porque eu tenho um compromisso a pagar. Então tem uma mistura tão grande que ele se perde no negócio. E quando ele se perde na gestão, ele vai bater na porta do banco. E aí começa aquela história de alavancagem financeira. Então, esta segregação de patrimônio é importante, tem que haver separar, né? O que é da família, o que é da empresa, as coisas não se misturam para ter uma gestão apropriada. E aí vem alguns princípios básicos, de fato, na governança, que eu digo que, como eu comentei aqui, uma contabilidade bem feita, tem que ter uma contabilidade bem feita, tem que fazer um fluxo de caixa para acompanhar no dia a dia, mensalmente a operação. Né? São princípios básicos, mas são parte da governança, da gestão. Né? Que com isso ele tenha a visibilidade, de fato, da lucratividade, da margem da empresa, da questão do fluxo de caixa, né? Que é isso um ponto. O outro ponto é se ele tem filhos, né? E o propósito é deixar perenizar a companhia, o objetivo dele não seja vender a companhia, né? Ter um acordo, né? E se ele tem sócio, não tem sócio, né? Mas você pode ter sócio, um acordo de sócio, mais importante ainda, né? Ou se não tiver sócio, o dono é único, ter aí estabelecer um acordo de governança para a entrada de filhos, né? Ou a questão de fazer já uma divisão de patrimônio, que seja. Então, tudo isso tem que ser tratado de forma antecipada. Né? Não pode o dono da empresa ele achar que é eterno, nunca ele vai morrer. Então, ele tem que deixar, do ponto de vista a parte jurídica, familiar, contratual, bem estabelecida para que a empresa não sofra no futuro caso ele venha falecer. Né? E tem casos que a gente já vi na prática, exatamente. Não, quando faleceu, foram ver, não tinha, e tinha sócio, não tinha um acordo de sócio. Né? Por mais que tenha no contrato participação, mas não tinha acordo de sócio como que deveria operar. E começa a entrar toda a família dentro da companhia. Né? Começa uma briga, disputa de poder. Né? E tudo isso, ele interfere na operação da companhia. Indiretamente, os funcionários vão sentir, o mercado sente que está acontecendo isso,
tira o foco do negócio, que é fazer continuar vendendo, crescendo, para focar em disputa, gastos com advogados, né? Graças com a consultor. Deus. É isso. Vai procurar BDV para resolver essa questão societária. É verdade. Aí eu sou caro, viu? Eu sou caro. É time sheet. Tome o caixa indo embora. É bandeira 2. Agora, Daniel, a gente tem a GT, a Grant Thornton, é uma das maiores empresas de consultoria, de auditoria e tal do mundo, e vocês lidam com isso aí no dia a dia. Não vou lhe pedir nunca o número exato nesse sentido, mas uma estimativa sua de quando você chegou, o cliente ligou para lá, para a GT e falou, ó, a gente tá precisando marcar com vocês aqui, porque a gente tem uma necessidade aqui, cuidar da nossa gestão, estamos precisando de uma consultoria de vocês. Tá bom, tá bom. E aí você chega lá e tem 0 de governança, 0 de princípios de gestão. Essa bagunça que você descreveu aí, Sim. tá? Qual o percentual? Metade das empresas que você chega é esse mangue? Ou menos? Que você... Até para eu entender esse mercado que vocês lidam aí, né? Tá. Muitas das empresas nos chamam a Grant Thornton para fazer nós chamamos um diagnóstico, uma avaliação. O começo. O começo da governança, para ele poder situar o que ele tem de boas práticas. Ele tem alguma coisa de governança, boas práticas, ou ele não tem, eu tenho que melhorar. Né? Ainda, eu diria que as empresas, elas não conseguem, a maioria, tá? Não consegue enxergar ainda o benefício de ter uma boa governança. É difícil. Ele acha que gastar dinheiro com governança é jogar dinheiro fora. Né? Ele não vê como um investimento. Então, essa conscientização ou percepção dos donos de empresas que, de fato, ele ter uma assessoria para implementar uma governança vai criar valor para ele no futuro. Ainda é uma realidade que a gente tem no país. Porque, assim, de um lado tem a questão do até aqui deu certo, né? Se o cara tá bem, Tá bem, ele olha e fala, não preciso de ninguém para estar me ensinando, não vai fazer zorra nenhuma. Exatamente. Mas a partir do momento também que ele chegou a procurar vocês, me parece que já tem ali um início, uma sementinha plantada de que ele está querendo melhorar em algo, está pensando em algum tipo de melhoramento dentro da empresa dele, mas esse sentimento do custo, não vai me trazer um retorno, ele não consegue enxergar imediatamente isso, eu não tenho dúvida que isso existe, mas a partir do momento que vocês já estão lá, aí tem duas coisas, né? Primeiro, ele contar com um consultor, que isso já existe um custo. Já. Sim. E o segundo momento ele já se convenceu e contratou a consultoria. Aí a consultoria chegou para ele e falou, olha, você tem que implementar isso aqui. E aí traz um pacote para ele mínimo de governança, para ele poder se adaptar ali ao rasteiro do rasteiro. Ele olha para isso, aí ele já vê um segundo, vou ter que contratar aqui, vou ter que implementar não sei o quê. Como é que você convence o cara? Porque nesse momento você já fez a consultoria, mas você tem que convencer ele a comprar essa ideia. A melhor forma não digo a melhor forma, o que acontece na sua maioria das vezes é quando ele fala assim, ele não digo provocado, ele tem a necessidade... Pressionado por motivos. Tem motivos, banco, então ele vai bater na porta do banco porque ele precisa de fazer uma captação, seja para um capital de giro, seja financiamento que ele tem que fazer para algum tipo de investimento, o banco olha para ele e fala, mas como que eu confio nos seus números? Né? Como se presta contas para os seus sócios? Ele que vai entender também, o banco, com certeza, para a jurídica, vai querer entender a parte contratual, ver se tem acordo de sócio ou não tem, perguntar do ponto de vista de sucessão, como que está a sucessão, se tem estrutura, não tem, quem que vai ser. Então ele começa a ser provocado nesses pontos. Né? E ainda até vou pincelar, vou só comentar aqui a questão do familiar em termos de herança, de casamento, sabe? Que tipo de casamento que ele tem, que os filhos têm com... Eu vou até comentar, tem clientes e amigos que casados que separaram e foi um problema depois a questão da partilha do bem da família, que é extremamente rica. Né? Então você começa a entrar uns detalhezinhos em termos de genro, nora... Né? Então tudo isso tem que ser pensado antes. Depois que aconteceu, a gente brinca, a vaca foi pro brejo. Né? Então essa questão de provocar o dono, né, sobre esse tema que começa na família, né, que é por tipo de casamento, com que está casado com de bem, se não está, se tem um acordo, já tem vamos falar assim, aí o termo jurídico que pode me ajudar aqui se tem já uma divisão de patrimônio já estabelecida ou não, você tem um acordo entre famílias pré-nupcial, pré-nupcial, você tem um acordo de sócios ali, né, ou
E se tiver sócio, que é importante ter. Então, começa a provocar. Então, ele começa a despertar. Pô, mas eu tenho isso, eu não tenho isso. E até do ponto de vista de planejamento tributário na pessoa física dele também, tá certo? Sim. Que ele tem que ter essa análise. Então, ele começa meio que de cima para baixo. Aí ele vai para a empresa, o banco fala, tá, você não tem auditoria, você não tem você não tem um sistema de gestão com fluxo de caixa, resultados, você não tem um plano estratégico de futuro, longo prazo, o que você vai fazer da tua companhia. Então, ele começa a se provocar e às vezes ele vai pagar uma taxa de juros muito maior que ele pagaria se tivesse uma governança, né? Isso é um item, né? Você tem o item que é quando vem uma boutique de fusões e aquisição, né? Que é aquela que assessora compra e venda de empresas, Sim. que fala, pô, essa tua empresa ela poderia ser vendida, você quer que eu assessore você quer vender? De novo, ok, mas você não tem os números confiáveis, você não tem, de novo, plano nenhum de estratégia. Aí ele começa a repensar tudo isso e ele é provocado a, de fato, começar a pensar em governança, estruturar governança, né? Muitas vezes é porque ele está com prejuízo, né? Ele começa a ter prejuízo recorrente na empresa, ele não sabe muito o que fazer em termos para voltar na normalidade, ele procura começar a buscar assessoria, né? E uma das formas que o mercado tem atuado muito hoje é ter conselhos consultivos, né? Então, a gente chama de conselho porque você tem o conselho de administração, que é para empresas, principalmente de capital aberto, né? Sim. Que usa o termo conselho de administração, né? Que tem por obrigação ter, né? por lei. Legal. Agora, quando você vai para empresas privadas, familiares, você não tem que ter um conselho de administração. Então, o que se busca é ter que eles chamam, que é um mercado gigantesco para isso, que é o conselho consultivo, né? Isso. São pessoas... Comitê, né? Um comitê, né? São pessoas que estão que se preparando para ser chamar consultor de empresas familiares, né? Aí tem advogados, tem ex-executivos de empresas que se preparam por meio de cursos para ser conselheiro, né? Terceiros. Pessoas Pessoas que não têm nada a ver com a empresa. Nada a ver com a empresa, é são independente. contratados pelo São currículo, pelo saber isso. deles, para poder De forma ser, de independente. fato, dar um aconselhamento ali. Um aconselhamento para ele. E ele vai ser remunerado por isso, ele vai sentar dentro de ele vai estar acima lógico, do presidente da empresa, do dono, ele vai estar aqui acima, junto com mais um ou dois e com pessoas da família também, para ter olhar de governança, né? Isso. O que a empresa tem que fazer para ter uma melhor governança, para criar valor para aquela empresa? Aí você Né? aprende aí. É o chamado nose in, finger out. Repita, por favor. Nose Fala in. devagar para poder o pessoal entender. Você tem que cheirar, ver os erros, mas você não bota a mão em nada. Você só é um consultor, aponta. entendeu? Isso é Você não resolve governança. nada. Não, é você, na verdade... É um palpiteiro. Não, você é um conselheiro, é o consigliere lá do... Sim. É, Verdade, ele não Rudy, Ele não resolvia nada. Rudy Giuliani lá do Poderoso Chefão, Ele não consigliere. Ele só Entendeu? dava as dicas. Não, ele entendia a família e era um conselheiro. Então, você trazendo esse exemplo do cinema para os dias de hoje, seria justamente a estruturação de uma governança. Primeiro, evitar conflitos entre os irmãos na sucessão. Então, você está vendo que o Poderoso Chefão já está velho. Quem é que vai suceder? É o Johnny, né? Você assistiu a trilogia? Claro. Poderoso Chefão? Então, ali é um exemplo de governança, óbvio, né? Dentro da estrutura da máfia, né? Não é essa que nós estamos Mas nos algumas propondo ressalvas, aqui. né? Então, ali você tem uma figura de um conselheiro, né? Que, primeiro, entendia do negócio, que é importante, opinava em relação ao business, ao negócio, entendia a cabeça do fundador, principal acionista, e a gente está aqui, né, metaforeando, né? Você entendia o principal acionista, tinha uma ligação muito próxima a ele, era a pessoa de confiança, e você tinha ali os filhos, e você vê perfis totalmente diferentes de filhos, né? Um mais amoroso, uma ovelha negra, né? A filha, que aí vem o genro, né? Como o Daniel colocou bem, como é que eu trato a sucessão em empresas familiares quando você tem os entes, os agregados, né? Então, você tem que, por exemplo, disciplinar, como ele tratou muito bem aqui, um acordo antinupcial ou pré-nupcial, né? E você estabelecer, você vem
para ser feliz, você não vem para ganhar dinheiro, né? E aí você falou isso, eu tô no meu terceiro casamento, viu, Daniel? Aí Então- você pode ser uma excelente consultora desse assunto. não, de tudo, bicho. Sensacional, velho. Imagine. No meu segundo, era uma família muito rica. E aí o pai veio um dia conversar comigo, e quando ele veio conversar, eu já sabia o que era, né? Que a gente ia se casar. Ele era advogado, e eu falei, ele já vai botar aqui, ele tem ainda, né, uma consultora muito forte. E eu já sabia que vinha um pacto antinupcial. Então, quando ele me chamou para jantar, eu sentei. E aí, quando ele foi abrir a conversa, eu falei, não, eu já sei tudo. Fique tranquilo, assina o que o senhor quiser. Mas eu vou usufruir de tudo, entendeu? Eu posso não levar nada quando eu for Não embora. quero não, eu falei, Mas não no quero durante- nada, meu amigo. Casa em Angra, tudo. lancha, helicóptero, eu quero tudo, viu? Tá no pacote Você é não que vai eu tô me dar, comprando. mas Não quero nada. Quando eu for me embora, Usa o como eu fruto. fui, mas tirei foto, então... Sim. Boa prática de compliance, Boa tá Boa bom parte, acordado. estava tudo acordado, previamente. né? E ele trouxe naquela época, né? Já, porque ele tinha uma estrutura de governança já estruturada. Então, quando se falou, tem 3 filhas, né? Então, quando uma delas falou, vou casar, automaticamente o botão apertou. E aí a coisa começa a funcionar. Vai casar, ó, tem que ter um pacto especial. É esse aqui, o modelo, leva lá pro rapaz, ver se ele topa, o que é que ele quer aqui contrapor. Entendeu? Exatamente. Complementando o que o Maranhão mencionou, de acordo com sua pergunta, Fel, a gente se depara com uma grande quantidade de clientes que, adicionando uma situação a mais que você mencionou, é caso de fraude, quando há indício de fraude, onde você tem que olhar para internamente como é que está esse processo de governança. Então, em muitos casos, a gente se depara com situações onde havia uma grande... Com um impulso, né? Como impulso, porque Pra o ele cliente nos buscar. mostrou, Pra contratar. Está tendo aqui um indício de fraude, um caso de fraude, e aí a gente termina investigando um pouco mais e se deparando com a conclusão de que a governança realmente fraquejou ou não existia, o que gerou esse potencial risco de fraude. Tá? Esse é um caso. Muitos casos onde companhias querem abrir capital. Né? Tem vários clientes que querem trabalhar conosco para que nós auxiliemos eles no processo de abertura de capital. A gente sabe que a realidade de uma empresa de companhia aberta, pelos órgãos reguladores, a B3, por exemplo, exige que você tenha diferentes níveis de governança instalados de processo na empresa. Então, você tem que ter uma auditora interna, você tem que ter um comitê de risco, você tem que ter compliance, você tem que ter segregação de função, você tem que ter transparência nas suas demonstrações financeiras. Então, isso termina gerando uma demanda para aqueles clientes, para aquelas empresas que querem abrir capital, que é muito grande também. É um tipo de projeto que é enriquecedor para ambos os lados. Para nós, por fornecer esse tipo de ajuda, e para eles termina sendo um grande aprendizado também, né? Lembrando sempre que, uma vez que você entra nessa seara, você tem que permanecer e criar uma estrutura para levá-la à sustentabilidade corrente, né, no período. Mas, só adicionando aquilo que você tinha mencionado, como situações que aparecem bastante para nós. Não, perfeito. Acho que é isso que foi agregado, sem dúvida. Excelente pontos que foram agregados aqui de por que procurar. Mas eu queria só voltar no ponto que é do conselho consultivo. Né? Sim. Que hoje o que está acontecendo no mercado é a formação de conselheiros consultivos. Então, Isso. tem cursos, né? Tem vários O aí. BGC, por exemplo, forma muitos conselheiros. Eu fui conselheiro por 2 anos, no conselho de administração de um grupo que eu era diretor. Eu cheguei a ser conselheiro por 2 anos e eles faziam muito in company. Então, é um modelo, né, que está sendo muito incentivado aí nos últimos 15 anos, né, por conta disso, porque enxergam valor nessa parte dos conselheiros, como você está colocando aqui muito bem, entendeu? Exatamente. Você tem o IBGC, você tem... Vou fazer propaganda aqui. Pode fazer. Fundação Isso do ninguém Cabral. patrocina a gente, não. Cabral. Você tem outros institutos que é Celintes, tem alguns Isso. que é o Referência Boracá. nacional, São né? referências que são, vamos falar, escolas, né? Isso. Associações que o objetivo é formar conselheiros, né? E por que tá? Porque a demanda está aumentando cada vez mais. De fato, a empresa familiar ela começa a sentir necessidade de um olhar de fora, né? Perfeito. Não só da família. E às vezes, na maioria das vezes que dentro do grupo está sendo formado, tem pessoas da família que estão lá, querendo aprender a ser conselheiro, porque ele vai ter que sair da função do gestor da operação e tem que sair e sentar no conselho. Cadeira, Né? E como que eu pergunto, o que é ser conselheiro? O que eu tenho que fazer? Né? Então, essa vem a formação. Mas, eu diria que um bom caminho para uma empresa que está enfrentando alguma dificuldade, queira se reestruturar,
de fato, é procurar um profissional, seja uma empresa como a Grant Thornton ou não, mas também pode ser um profissional, pessoa física que tenha muita experiência em trabalho de conselho consultivo, porque o papel dele é consultivo mesmo, né? Sim. É direcionar a empresa a implementar melhores práticas de governança. E, de novo, voltando no ponto, um dos pontos que ele vai ter certeza, ele vai chegar e perguntar qual acordo que tem aqui de acionista. Primeiro ponto. Balanço. Né? Que balanço você tem? Que informação que você gera? Né? Começa a entrar em detalhes, né? Porque nós temos governança, pode ser uma empresa bilhões, né? Capital aberto, pode ser uma empresa de milhões, não bilhões, que seja uma empresa privada, familiar, que tem necessidade de ter governança. Então, a governança, ela abrange tudo, né? De pequenas a grandes corporações. Eu acho que o nível, a sofisticação da governança, uma empresa pequena, 5, 2, 3, não importa, a bilhões, ela vai variar, né? Em termos da sofisticação. Mas a governança tem que existir em qualquer uma delas. E aí daí a importância do mercado, Fiquei né? curioso agora. Não, a importância desse mercado de trabalho. É desse mercado mesmo que eu tô, Então eu tô curioso. você tem ali uma pequena empresa, né, que necessita de uma estruturação. Aí vamos começar pelo básico, contábil e financeira, né? E aí você vai projetando isso, camadas, Subindo. né, até chegar a uma empresa realmente mais estruturada, com mais funcionários, que aí você precisa de políticas, né, até mais sólidas e de pautas hoje em dia, né, que a gente está vendo a necessidade, né? Eu acho que isso pelo aprendizado da sociedade em relação aos seus direitos, né? Então hoje você tem uma informação em relação a direito muito forte, o cidadão sabe efetivamente, né, o que é que ele necessita e o que ele é dele efetivamente, entendeu? Então essas camadas são construídas a partir daí. Aí quando você chegar numa camada de uma empresa que tem um faturamento alto, que exige uma necessidade de governança, por isso que muitos donos de empresa, quando você leva uma consultoria, como a Grant Thornton, por exemplo, aí ele fala assim, pô, Fred, mas aqui o meu cheque vai ser limitado, porque cada vez mais que realmente você vai aprimorando, você vai vendo a necessidade de realizar mais. Então, é o que a gente fala assim, ó, você quer uma coisa customizada ou você quer de prateleira? Porque de prateleira, eu pego qualquer um aí e te vende isso daqui e você diz que tem. Rapidinho. Mas não tem um fit, né? Entre aquilo que você comprou e está dizendo que tem com a sua empresa. Então, essa customização... Então, às vezes, quando um cliente me procura justamente para a implementação de uma governança corporativa ou a indicação de uma empresa como a Grant Thornton, para realizar esse processo, principalmente de implementação de uma governança, e às vezes a maioria que me procura é para uma questão sucessória, né? Eu falo, cara, você quer uma coisa, eu até brinco, eu dou esse exemplo aqui, Daniel. Eu falo assim, você quer um abadá customizado ou você quer um abadá? Sim. Porque aqui na Bahia agora você tem um abadá tamanho único. Então eu que sou gordinho, o meu não é o mesmo de Thiago. Então eu falo, você quer uma coisa que eu vá ali tailor-made e faça e vai ficar adequado, você vai bonito para o carnaval, ou você quer um pano para você sair e entrar no bloco? Sim. Então, é muito por aí essa questão da customização, que precisa de um investimento. Para eu customizar um abadá, eu tenho que ir na costureira, ela vai botar um pano, ela vai fazer botar um paetêzinho, um negocinho, entendeu? Esse é um ótimo ponto, é verdade. E a gente se depara com essa questão do custo-benefício, até onde ir, em muitos casos. Então, se a gente for seguir toda a cartilha da B3, por exemplo, que seria como referência para nós. Só explica o que é B3 para o pessoal aqui. É a Bolsa de Valores. Bolsa de Todo mundo Valores. que está listado na Bolsa de Valores tem que seguir aquelas regras de compliance, tem um determinado período de tempo, mas tem que se preparar com antecipação, enfim. Então, em muitos casos, essas empresas nos buscam e é o que você falou, é tailor-made. Tailor-made no sentido de o bolso também, até quando isso vai suportar, que tipo de benefício você vai ter. Então, é caso a caso. E o tailor-made é muito nos ajuda a pensar qual é o desenho que a gente vai colocar e definir prioridades em relação à parte de governança, né? Eu, por auditor de carreira, eu sempre costumo ter esse tipo de conversas com clientes. Até onde você quer o tamanho de sua auditoria, qual é o tamanho ideal, como sua área vai atuar, de compliance vai atuar, você necessita de um advogado, de um apoio mais enfatizado em risco, ou mais nos controles que você tem. Então, essa parte do tailor-made também é um aspecto importante e relevante para que as empresas levem em consideração e não tenham medo de buscar esse aprimoramento de compliance, de governança. E se você for ver,
isso aí eu acho que é a importância das consultorias mostrarem, falar, cara, se você não tiver isso, porque o acionista ele vê números. Então, ó, se você não tiver isso, você vai, como o Daniel colocou no começo, você vai pegar uma taxa de mercado X. Se você tiver isso, você vai pegar uma taxa de mercado menor. Esse gap aqui que você conseguiu por uma estruturação de uma governança corporativa, você vai pagar 10% para uma consultoria. Isso é nada pelo seu ganho. Então, às vezes, até mostrar essa diferenciação é o que eu tenho feito hoje nas consultorias, demonstrar o ganho financeiro que você tem se você tiver uma estrutura de governança parruda, vamos assim dizer. Claro, Não tem dúvida. Absolutamente. E descendo um pouquinho para o nível de falar das empresas menores, acho que governança, né, passa para a gestão. Por exemplo, a lojinha da esquina, que só um ponto, a loja da esquina tem que ter uma educação financeira para fazer uma boa gestão. E só um ponto, o que tem mais entre os jovens, inclusive, a maior dificuldade que tem das pessoas é fazer a sua própria gestão financeira para entrar em dívida. A população brasileira está super endividada e por muito falta de educação financeira. Exatamente. Né? É aquela história do princípio, não gasta mais do que ganha. É o chão da coisa. É o chão da coisa. Mas parece uma por coisa incrível tão que pareça, básica. Não é. É verdade. Aí a gente trouxe um professor aqui, o professor Pablo, para tratar justamente do superendividamento, da lei de superendividamento, né, da pessoa física, né, que é um RJ da pessoa física, né, justamente por falta dessa educação financeira em relação à própria pessoa física. Então, se você é dono de uma lojinha, e aqui não tem nenhum demérito, mas trazendo uma realidade, e no final do dia você pega o caixa, leva para casa e dá para seu filho e tudo mais, aí volta para aquela questão da confusão patrimonial, e aí você entra num looping que você não consegue sair, você não consegue, por exemplo, saber para fazer uma coxinha, né? O que é que custa? Qual é o meu custo ali? Né? Então, na verdade, eu às vezes estou gastando mais para fazer a coxinha do que o que eu estou vendendo. Você não sabe nem precificar. Exatamente. Né? Então, você não tem um controle de estoque, você não tem um RP adequado. Então, quando às vezes, por mais que você tenha uma coxinha do Petracioli, essa coxinha aqui é maravilhosa, mas quando você vai ver, você fala, cara, não tem como eu comprar a coxinha. Esse cara, eu tenho que contratar ele como meu funcionário, ele deixa de ser o empresário, né? Porque aí eu mudo o foco do business, né? Mas aí daí a importância do tema que a gente está tratando aqui, tanto para o pequeno, para o médio e para o grande. E aí tem esse mercado, tanto para as consultorias como para eu quero ainda segurar nesse ponto que o Daniel falou da questão você vai ganhar dinheiro com isso, mais. Né? Oh, meu Deus. Aí você vai pra frente do mar ali na Vitória. Não sei se na sua família fala mas não me deixe não, agora que a gente vai ser vizinho. Não vai embora agora não. Não vou agora não. Viu? No meio da família que diz que os anjos da boca mole digam amém. Amém. Viu? Obrigado. Mas eu queria permanecer nessa questão do consultor, do conselheiro que você falou. Tá. Em parte, uma pergunta rápida para poder permanecer no meu raciocínio. Em parte, o que um conselheiro desse faz é parecido com o que, eventualmente, uma empresa de consultoria faz também. Sim. É isso? Em parte. Em parte, né? Pronto. A minha dúvida é a seguinte, porque a produção... Aqui, assim, a gente está gravando. Aqui é gravado o programa, né? Não é ao vivo. Mas a produção vai mandando pergunta ao vivo aqui. O Miguel me mandou uma pergunta, eu vou adaptar, que ele perguntou interessado na questão do mercado que vocês falaram. E em muitos episódios desse podcast aqui, a gente sempre faz questão de toda vez que na conversa surge uma oportunidade de falar de um encarreiramento, de uma coisa diferente, a gente sempre quer aproveitar um pouco. Ótimo. Mas você falou assim, tem muitos cursos agora, tal. A pergunta do Miguel era nesse sentido. O cara está saindo da faculdade, é uma carreira bacana para seguir e tal. Eu queria ir um pouquinho além do que ele perguntou, no sentido de... Primeiro, na minha cabeça, um conselheiro é necessariamente alguém que tem experiência. Absolutamente. Só o curso não dá, né? Não dá. Não dá. Tem que ter uma bagagem. Porque senão ele vai chegar lá só com teoria. Sim. Não que a teoria seja inválida, porque ela é válida, mas ela precisa, nesse tipo de situação, então, ainda mais estar casada com a prática. Exatamente. E aí entra uma questão que eu fiquei curioso, logo quando vocês começaram a falar, que é a questão da responsabilidade civil disso aí. Sim. Se o cara chega lá, porra, agora eu sou conselheiro, fiz um curso ali agora, eu sou conselheiro, sou retado, tal, minha experiência está ali bem mais ou menos, mas eu estou me vendendo. Sou conselheiro, a empresa me contrata aqui, eu vou lá e falo, aqui você faça isso aqui, assim, 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 assim. A empresa vai lá, faz e quebra a cara.
Diferente de um conselho de administração, porque o conselho de administração tem as responsabilidades previstas na própria lei. A lei diz lá até onde vai a responsabilidade do membro do conselho de administração. Um conselheiro é uma figura quase informal, digamos assim, porque ele não está dentro da estrutura legal da organização da sociedade, ele está fora, e ele é uma pessoa que normalmente, e eu até perguntei isso antes, ele é estranho ao corpo de sócios e até à família daquelas pessoas. Sim. Mas Vocês ele, conhecem... Mas ele entende do business, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que ele está se vendendo, fez um curso, como o cara falou aqui, como o Daniel falou. Não, foi lá, sou conselheiro, um desavisado, tá bom, vou lhe contratar. Isso existe, ele vai, aponta o dedo, o cara vai, faz e a empresa se dá mal naquela. Vocês enxergam, perceba, eu tô querendo um pouco. Uma coisa é o mercado chegar e falar assim: não, eu contratei João, ele chegou na minha empresa e falou um monte de besteira, não contrate mais não. Isso é uma coisa. A segunda coisa é, vem cá, até que ponto o João tem a responsabilidade civil de bancar esse prejuízo que ele me deu aqui? Porque o conselheiro. Aí tem duas questões que são importantes para falar. Primeiro, o que ele fala não é vinculante. Sim. Ele aconselha. Aconselha. Esse é o nome, aconselhar. Aconselha. Então isso já seria talvez um limitador dessa questão de responsabilidade. Sim. Mas ao mesmo tempo, só a figura dele existir já traz ali quase que uma ascendência técnica mesmo sobre o pessoal da empresa. É uma expectativa, né? Sim. Pô, o cara eu tô contratando um conselheiro, o cara tá me dizendo coisas para eu fazer, eu não vou fazer? Aí eu vou, faço e dá errado. Vocês conhecem alguma situação de responsabilização civil disso daí? Porque é algo que também pode tocar até a própria atividade de vocês, de consultores, né? Chegar lá e dar Não. Eu também não desconheço o trabalho do consultor, do conselho consultivo, falar assim, conselho consultivo, ele é prestador de serviço. Né? Prestador de serviço ele mesmo. não tem essa... primeiro, já você comentou, a palavra é conselheiro, não tem responsabilidade sobre... É meio, né? É o meio. O objetivo dele é aconselhar e dar sugestões, direcionamento sobre alguns temas para a melhoria da companhia. Né? Então, na contratação, geralmente, são entrevistas que são feitas pela família ou terceiros para poder definir se aquela pessoa é a melhor pessoa recomendada. Outro ponto, geralmente, também ocorre por exemplo, de outros conselheiros indicarem os conselheiros para determinadas companhias. Né? Ou então, é também, muito indicação. Ou também, e isso existe, eu já vi no mercado, e recentemente a gente teve algumas situações dessa, que a própria empresa já sabe que não tem condição de reverter uma situação de falência ou de uma pré-recuperação, de recuperação em si. Aí contrata um Rafael Petracioli, supostamente para dar uma resposta ao mercado como salvador da pátria. Sim. E até depois entra com o processo de responsabilização do cara, né? Eu não conheço assim de ingressar com a ação, mas a nível de rede de noticiários, falar assim, contratei Rafael e tal. Bode expiatório. Exatamente, o cara é bode expiatório, né? E a gente teve situações recentes aqui que se questionou, pô, vocês trouxeram Zezinho. E aí? Verdade. O cara chegou aqui agora e descobriu tudo. Situações conhecidas. Então não é assim, entendeu? E aí agora você vai dizer assim, esse cara vai ser responsabilizado porque, na verdade, eu contratei ele assim e em tanto pouco tempo ele fez ou não fez. Então, eu acho que, como o Daniel colocou, é uma atividade, é uma prestação de serviço indicativa de meio, né? Até porque o cara não pode ser com outra coisa. Eu sou conselheiro de administração, né? E eu fiz algumas consultorias num acidente que houve, que o conselheiro veio me querer que eu fosse o advogado dele. Então, quando eu analisei a situação, eu virei e falei assim, tá, Daniel, quantas vezes você foi nessa empresa? Ele, pô, Fred, eu nunca fui. Em quantas atas você votou contra um determinado projeto? Sim. Ele, não, a gente fez um acordo aqui que toda a votação era unânime. Então, cara, o cara não teve o menor cuidado de diligência em relação... Ele puxou... Porque muita gente, isso é importante dizer, às vezes você é um diretor da empresa, diretor financeiro. Aí a empresa abre uma subsidiária, precisa de um diretor estatutário embaixo. Aí Daniel já eu já sou, você já é, só falta Thiago. Aí Thiago vai ser você. Aí o cara, tá bom, você vai ganhar 20 mil a mais, sem fazer nada. Você é diretor aqui em cima da road, você vai para uma subsidiária, mas, velho, tranquilo lá a operação, não tem nada, Zezinho vai tocar lá e você... Aí o cara, 20 mil a mais, ou X mil a mais, qualquer mil a mais, o cara... Você só precisa participar de uma reunião por mês, o cara, rapaz...
Maravilha, né? Então aí o cara nunca foi na obra, o cara nunca entendeu do business, o cara nunca foi... Quando eu fui conselheiro, a primeira coisa que eu fiz foi rodar todas as obras da empresa e fazer um relatório e reportar, amigo, ó. Reporte aqui, ó, isso aqui, bomba, isso aqui tal. Quando deu o primeiro problema que todos os conselheiros foram chamados, eu falei, então, sabe essa pasta aqui? Essa pasta aqui tem tudo. Eu reportei para todo mundo. Tem X atas aqui que eu vou ter conta desse projeto. E aí você fala assim, pô, esse cara aqui... A diligência. A diligência que é feita. Esse cara aqui, meu amigo, fez o dever de casa dele. Então, tira ele aqui do balaio. Fica aqui você agora, parceiro. Vamos contar essa historinha aqui. Por que você não fez igual o brother que estava aqui sentado? Mas aí no limite, então, o Conselho de Administração, como eu falei, tem a questão normativa que regra e tem No responsabilidade. caso do Não, conselheiro... do comitê, puro e consultivo, simples. Aí é o contrato regulação de do mercado. prestação de serviço que vai Exatamente. regular. Ele vai ter lá a regulação no contrato de prestação. Aí se ele fala assim, ó, tô te contratando porque você fez MIT, você fez Harvard aqui, meu amigo, você é uma referência, é importante pra gente e tal. Eu quero que você entregue X. Aí o cara tem que dizer se ele consegue entregar aquele X ou não. Você tem, inclusive, conselheiros consultivos que entram, às vezes, para meio que intermediar conflitos familiares de famílias, também. né? Que tem muita... Parece que não é famílias que são donos do negócio e não se conversam. Talvez o escopo realmente respondendo a sua pergunta aí, ao final aqui, nós três, seria, no caso do conselheiro do comitê, né, o prestador de serviço, que vai reger a responsabilização dele, seja efetivamente o contrato de prestação de serviço. Já o do conselho de administração, aí são a própria lei de SA, o dever de diligência, de monitoramento, de transparência, né, que são esses pilares que Daniel traz aqui de governança para empresas familiares. Né? Exato. Que é um conselho, geralmente, você pode ter empresa familiar com um conselho estabelecido, não sei se é um conselho de administração, mas um conselho com algumas pessoas ali junto com a família. Como você pode ter conselhos consultivos com uma pessoa ou duas pessoas, com determinados perfis que a família julgou que é necessário para ajudar eles a direcionarem o negócio, ou implementar uma governança. Né? Então, só fechando um ponto aqui do conselho consultivo, então está tendo formação de mercado para ser conselheiro, geralmente de pessoas que estão em transição de carreira, né, que são presidentes ou diretores, né, que vão se aposentar, querem continuar no mercado, ou para fins financeiros, ou para de fato deixar um legado e contribuir com a sociedade, que procuram a formação, porque ser conselheiro é uma profissão. Então ele tem que saber como é atuar como conselheiro, não é sentar como executivo. Você não senta no executivo, no conselho, você é um conselheiro, tem que entender responsabilidade, você tem que ser independente, você tem que falar, se for o caso, não para o dono da companhia, não, e acabou. Não concordo, vai embora? Tá bom, vai embora. Estou aqui para ser independente. Complementar o que foi dito, 2 comentários. Um é que não são muitos casos onde esse disclosure, essa divulgação do que o conselheiro disse ou recomendou, se foi levado a cabo ou não, se terminou sendo bom ou ruim, nem tantas vezes isso é compartilhado com terceiros. Né? Porque no final das contas a administração termina sendo responsável. Ele me disse, mas responsável é você. Então tem esse aspecto. E outro aspecto eu já vi um par de vezes casos onde a empresa contrata um conselheiro, mas ao mesmo tempo tem um processo interno de avaliação daquele conselheiro em relação à performance. Então, em muitos casos ela contrata para melhorar a performance da empresa operacional ou para melhorar a governança, mas existe uma expectativa ali em relação à utilização daquele serviço, né? A conclusão do serviço e a qualidade daquele serviço. Então, existe, nesse caso que a gente chama de SLA, de Service Level Agreement, mas existem métodos de se monitorar se aquilo que foi dito realmente me levou para aquele objetivo que eu queria conquistar ou não. E em muitos casos você pode mudar. Eu queria dizer duas coisas aqui. Primeiro, as expressões de inglês deles são muito melhores que as suas. Não, o cara morou 20 anos fora, irmão. Primeiramente, quero deixar esse registro aqui. Você viu quando ele falou disclosure? Você viu. Como é o nome do brother? Como é? Harrison. Entendeu? Harrison vai virar história nesse podcast. Então, pronto, bicho. Não, perceba, quando ele falou disclosure, é muito diferente de você, porque ele fala pra mim, você nem percebe o que ele falou. É isso, mas é porque, sabe? E aí, se você perguntar ele o que é isso, ele vai falar assim, pô, eu não sei dizer, porque não tem a tradução exata pro português. Por isso que eu tenho que falar. A gente já teve esse debate por isso que eu tenho que manter. Mas é uma boa desculpa pra dar. Não tem isso, a palavra que você sabe. Porque você mantém a finesse, entendeu? Aí você fala assim, pô,
eu não consigo traduzir porque não tem exata. Claro, tradução. absolutamente, exatamente. Aí fica o disclosure. Mas acho que você podia aprender com essa Mas você naturalidade. acha que eu tô perto dele por quê? Essa é a primeira observação. A segunda, Micael, que se você quiser passar o microfone dele para lá, porque ele tá querendo ser entrevistado, Fred. Ele tá aqui, sabe que da última ele falou assim, a resposta que nós três dimos aqui foi que porra é essa aqui? Nós três, né? É porque isso aqui Mas se, desculpe, é porque você é o dono do programa, tá certo. Cada um que aparece. Desliga meu microfone aqui. Eu não quero arbitrar, né? Mas as perguntas são muito bem feitas e a parte consultiva também tem agregado valor. Obrigado. Se complementa. Fica à vontade. Eu quero me divertir. Tá certo. Fique tranquilo com isso aí. Não, tudo bem, eu vou... Porque quando eu não interajo, você reclama. Isso é igual mulher. Essa relação aqui... Mas a que você essa pegou relação agora, mas aqui isso aqui é pro seu de esposa, crescimento. não de mulher, de marido e mulher. Né? Então, eu acho que talvez a gente tenha que se separar. É pro seu crescimento. Tá chegando nessa seu conclusão. crescimento. Eu fico aqui só... Entendi. Não, é melhor você falando do que quando você praticamente dorme lá na rádio. É ruim. Porque eu viajo muito. Daniel, você tocou nesse ponto aí, e aí eu sei que a gente ainda tem uns números muito bons para falar aqui, mas a questão a gente já falou sobre isso também lá na rádio, mas eu acho que vale muito a pena a gente tocar nesse assunto aqui, porque talvez seja um dos principais pontos de inflexão dentro de empresas que são familiares, que é a associação. Perfeito. Então, não tem como achar que não vai ser um problema, a menos que você, já antevendo o problema, já se estruture para que não seja, de fato, uma questão que gere nenhum tipo de ruído e que essa transição ocorra da maneira mais suave possível, tanto para as pessoas envolvidas quanto para a própria atividade, que no final das contas é o que deve ser preservado, independentemente das pessoas envolvidas. Se a ideia é um legado, é uma empresa... E eu não falo de legado pessoal, porque eu realmente enxergo as pessoas jurídicas como coisas que devem permanecer. O conceito de entidade. Buscar perenidade, né, para sempre, independente das pessoas que estão ali envolvidas. Exatamente. Sejam executivos, sejam sócios. Nessa perspectiva. Você consegue colocar para a gente que isso é talvez... Qual a ordem de preocupação dos gestores de empresas familiares em que essa questão da associação entra? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta está ali junto com... O que você me diz aí? A sucessão ela é um ponto extremamente relevante também dentro do processo da governança, né? E dentro da nossa pesquisa, que eu vou comentar um pouquinho alguns números que a Granatório fez sobre empresas familiares, o planejamento sucessório, né, que entra sucessório, patrimonial e estratégico, são preocupações que estão em destaque na pesquisa. Todas as empresas familiares que nós entrevistamos, e foram aproximadamente umas 168, 170 empresas entrevistadas de diversos tamanhos, esse ponto da sucessão e da parte patrimonial e estratégia da empresa é ponto crucial que todos têm a preocupação. Unânime. Agora, como fazer? Lógico, vai depender de família para família, né? Então, mas eu diria que em linhas gerais, em termos de talvez melhor procedimento, a empresa foi fundada, fundador, começa a passar o tempo, né? Tem idade, tem filhos. Primeiro ponto, já comentamos aqui, questão patrimonial, né? Questão tem que ser feita com esse olhar aqui. Segundo ponto, identificar na família se tem dentre os filhos alguém que queira dar continuidade ao negócio, que se interesse e goste por isso, né? Porque eu vou dar exemplos aqui também de casos que... Né? Então, se tem isso, né? Tem pessoas que querem trabalhar na empresa, gostam. Primeiro, essa pessoa tem que ser preparada, né? Essa ou essas pessoas. Né? Do ponto de vista de formação mesmo, de procurar conhecimento do ponto de vista de gestão, governança, para ter capacidade, conhecimento para vir para dentro da companhia para ser de fato um líder. Né? Outro ponto é que essa pessoa tenha fala assim, oportunidade, ou seja, requerida, que passe do chão de fábrica, se for fábrica, para conhecer a empresa como um todo. Você tem que conhecer o negócio. Se não conhecer o negócio, você não vai fazer. Preparo não pode ser só acadêmico. Não pode ser acadêmico, tem que ser os dois. Né? Dentro desse processo, e se for mais a família já for um pouco maior de vários filhos, dentro do que nós comentamos, dentro desse acordo de sócio, acordo familiar, tem que botar algumas regras, né? Que seja, por exemplo, quem que vai assumir a diretoria, a presidência, tem que ser o melhor. Né? Como se pontua melhor? Temos
formação, conhecimento, né? Algumas habilidades que tem que ser julgada, mas ele tem que estar dentro daquela regra estabelecida como governança da empresa, ter esse acordo, né? Ou ter até trabalhado fora. Tem casos de famílias que ele requer que a pessoa que vai vir para dentro da companhia, ele tenha trabalhado em empresas, seja do mesmo segmento, seja empresa de consultoria, ou bancos, né? E para ter essa experiência para vir dentro da companhia. Então, está falando de educação, experiência fora da companhia, depois em outras, né? Ou experiência dentro da própria companhia, considerando que a pessoa queira, né? Tocar o negócio para frente. Sim. Então, isso são alguns passos que a gente vê no mercado, das melhores, alguns melhores procedimentos em termos de seguir na sucessão. Se a gente tivesse que fazer um guiazinho, um gáizinho das melhores práticas, das melhores práticas. É isso que você está falando agora. Exatamente, são alguns exemplos práticos que a gente vê que nós vemos, né? Então, tem casos que os filhos não querem assumir, né? Então, dando um exemplo novamente de um caso que o pai vendeu a empresa, uns 5 anos atrás, por 1 bilhão, né? Porque um filho, acho que era... tem um filho e uma filha, né? Um dos dois acho que era médico, o outro era artista plástico, um era fora do Brasil e não querem. Então, se ele não tem sucessor já definido, tem duas formas. Ou ele vai continuar porque ele gosta de trabalhar. Nesse caso, não foi bem assim. Ele definiu viver a vida. Então, se eu não tenho sucessor, vou pegar, vender a companhia, aparecer um projeto de 1 bilhão, bode no bolso, dou um pouco para cada filho e vou tocar a vida. Né? Não preciso trabalhar mais, né? Foi uma decisão. Tem outros casos que foi de fato de não ter a venda, mas profissionalizar a companhia, né? Então, não tem o sucessor que queira assumir o negócio, então, e também pode ser por idade também que já esteja cansado de estar no dia a dia com a operação, ele vai para o board, estrutura a governança, indo para o conselho, né, para o board da companhia, e contrata executivos para tocar o dia a dia da operação, né? Ele vira um chairman. Aí você tem esses guias de melhores práticas de acordo com você vai adequar de acordo com a realidade com a situação daquela família. Daquela família. Cada caso é um caso, né? Não tem o remédio não é igual para todo mundo. Exatamente. Né? Você tem que ajustar, entender como que é a empresa, como que é a família, para você colocando aí com as melhores práticas, ajustando para aquela empresa, né? Normalmente quando vocês chegam nesse momento para trabalhar com a empresa procurou a Thornton para poder ser aconselhada nesse sentido. Quando vocês chegam, o mais comum é já existir um conflito familiar ali instalado em relação à sucessão, ou o mais comum é vocês chegarem e a pessoa realmente já pensou bem antecipado, não deu nem tempo ainda do problema se instaurar? No nosso caso, especificamente, ele quer se preparar e ter uma visão, não é quando tem um conflito já instaurado. Quando tem um conflito já instaurado que aí você vai mexer com pessoas de fato, aí você tem profissionais de mercado com mediadores, né? Mediadores, conhecimento de fato de como fazer mediação e como trabalhar com pessoas, são muito mais capacitados para isso, para tentar fazer uma convergência para um ponto comum que não saia perdedor e sim ganhador. Né? Se o conflito se instalou, então é porque o pessoal já perdeu o momento de embarcar no trem, já foi. Já foi. Né? Agora, por isso que eu digo, o conflito já está lá. Né? Sim. Agora, o ponto pode ser que não tenha o conflito, que esse conflito exista, tem um mediador ali para trabalhar do lado psicológico, né, das pessoas, tentar separar isso do dia a dia da operação e deixar lá de cá a empresa não ser contaminada por essa briga. Isso que é um detalhe crucial. Isso, exatamente. Né? E talvez trazer consultor para trabalhar aqui na governança, na melhor gestão aqui, né, e trabalhar do lado psicológico, com advogados aqui para chegar numa mediação, uma melhor solução do ponto de vista patrimonial, né? Então, isso tem que ser uma coisa bem feita. Né? E geralmente, até contribuindo aí rapidamente para você não reclamar, tá se doendo agora, amigo. É porque eu já participei de processos como esse que geralmente a gente para um tempo para mediação, né? Você toca o business e não se fala nessa implementação dessa governança como se fosse uma etapa prévia à mediação. Você tenta demonstrar aos sucessores, né, que aquela disputa ali vai impactar no valuation da empresa ou até na própria perpetuidade, às vezes até por uma questão
eu enfrentei um debate, aí é um case, que a família era um business muito rentável, dava muito dinheiro, mas o fundador faleceu, então eram filhos e netos ali brigando pela quem ia tocar o business, né? E a família era muito diversificada, vamos assim dizendo. Só que aí surgiu um problema regulatório para a empresa. Então, a gente falou assim, ó, primeiro a gente tem que resolver o regulatório e vocês têm que estar juntos, porque não adianta vocês brigarem, porque se a gente não resolver esse problema regulatório, matou, amigo. Matou a é zero de real para todo mundo. Então, esse momento aqui, vocês que entendem do business têm que se juntar para resolver o regulatório, né, com todas as suas forças, porque isso se demonstrou como efetivo. Cada um ali tinha uma contribuição para o business para dar, né, pelo histórico de relação com o fundador. Então, cada um fez a sua contribuição, resolveu o problema regulatório. Então, a empresa segue. Agora aqui a gente vai brigar, né? Quem é que vai ficar? Eu vou sair, vou tocar um business, vou ser concorrente, né? Pelo know-how que eu adquiri, vou criar um produto em paralelo e aqui a gente vai fazer, vamos tirar uma cláusula de non-compete aqui. O que é que a gente vai construir aqui, né? Num mall, né? O que é que a gente vai fazer aqui? Então, é esse tipo de contribuição, né, de uma consultoria, né, para intermediar e implementar num momento de sucessão é importantíssimo. Importantíssimo, né? E quando você tem famílias muito grandes também, já estão grupos grandes, famílias grandes, de novo, ter um olhar de fora para sugerir um melhor caminho de sucessão, de um melhor convívio entre as pessoas é essencial. Tem casos de empresas gigantes que criam o conselho da família, não é um conselho de administração, não é um conselho consultivo, é o conselho da família, que ali vão tratar assuntos de família, de bem-estar, de como manter a cultura, né? E debater alguns assuntos da empresa, mas num ambiente família, né? E não vai contaminar qualquer assunto dentro da empresa, né? Ali, se está definido já dentro desse acordo, talvez quem são as pessoas que têm um perfil para, desde aquela questão de formação, mas as melhores pessoas poderiam estar participando para assumir alguma coisa, está definido ali na conselho de família se vão deixar só executivos, se vão participar do conselho, se for o conselho, quem que vai participar lá dentro, né? E tem pessoas que aceitam, de fato, ser acionista, né? São pessoas que falam assim, não quero ser nem executivo, não quero ser conselheiro, mas sou acionista, eu quero receber dividendos. Eu ia querer ser acionista. Eu queria ser acionista. Só quero que pingue na conta. Você nem realizar o dia. Eu queria ver. É uma reunião anual, uma assembleia anual. Aí eu vinha, aí revejo meus primos, né? Ver se umas primas ficaram mais bonitas, mais feias, os primos também. Quem casou, né? quem engravidou. Quem casou, separou. É bom que você se informa da vida da família. Quanto é aqui, doutor Daniel? Carlos Federico, você vai ter direito aqui X. Pô, gente, obrigado. Onde Faz é que o Pix assina? Assina aqui e tal. Faz o Pix aí que eu tô indo embora. Ano que vem, em vez de 10 de abril, vamos botar pro final do mês, que abril eu tô surfando lá em Metawai. Aí... Tá atrapalhando. Tá atrapalhando. Essa data 10 tá apertada pra mim. Mas hoje é tudo digital, eu assino lá. Posso entrar por Zoom. Eu penso exatamente igual, mas dentro de uma corporação sempre tem a questão do... Não, tem aquele que quer a vaidade, tem, é o ego, ego. Tem um Desculpa. Não, por isso que Al Pacino fala Vanity, my favorite sin, né? Não, eu tive um caso recente. Salve, meu amigo, eu sou cultura, bicho. Aqui é do direito, pra filme, case. Bicho, aqui rapaz. É um aprendizado puro aqui. Aqui, cultura inútil tá rolando aqui, tá solto. Mas é verdade. É ali o advogado do diabo, a cena lá no final. É verdade. E você tem casos de conselheiros que não é nem para o conselheiro na pessoa física do acionista mesmo. Tem caso, um recente que passou por um cliente nosso, que o fundador tinha morrido de algum tempo, um conglomerado de empresas, né? Então, na operação só tinha executivo contratado e tem o conselho dos filhos, que já tinham suas famílias ali. E eles, lógico, participavam parte do conselho, mas nas decisões de tomada dentro do conselho, tinha um consultor, cada um com seu consultor, contratado do seu lado para ajudar a tomar decisão e questionar a governança dos executivos, né? Porque às vezes você tem
uma senhora que tem formação do ponto de vista, não tem uma formação técnica, financeira, né? técnica para estar lá, né? Então, ela se apoia em pessoas Isso, que ela perfeito. procura pra Existe ela. isso também. Existe. Então, são alguns caminhos que as empresas e as famílias podem tomar benefício. Isso é importante aqui e o podcast de hoje está se mostrando rico. E é o que eu sempre tento mostrar para as pessoas aqui, para os ouvintes da rádio e aqui, né, que nos assistem no YouTube, é que você pode ver a gama de possibilidades de empregabilidade, né, que existem no mercado e que não são, totalmente, né, não são visualizadas. Então, até num curso de graduação que eu dou, eu tento mostrar isso para o jovem, para sair dessa dicotomia advogado, juiz, promotor. Tipo assim, ou eu vou fazer carreira pública ou privada. Eu falei, cara, não existe só isso. É uma variedade e você pode ser multidisciplinar. Você pode fazer direito, contabilidade, né, marketing, né, e você agregar essas competências no seu currículo e você ser multidisciplinar. E olha quanta variedade aqui. A gente já falou de conselheiro individual, né, desse, como o Daniel falou agora, do executivo. Você se habilitar para ser um conselheiro de administração, participar de um comitê de risco, né? E aí não é aquele conselheiro institucionalizado com toda aquela função, é um prestador de serviço. Então, são essas competências que você vai agregar, né? E esse mercado de trabalho é muito amplo. Rapaz, você tem que resolver a dor de alguém, né? Se você resolve a dor de alguém de algum jeito, tem espaço para você, né? E no mercado, que a gente comentou no início aqui, que 70% do PIB, o mais é movimentado por empresas privadas familiares. Então, esse mercado de conselho consultivo é gigantesco. Isso. Muito grande. E é até nichado. A gente já teve uma convidada aqui que ela nichou no pequeno, na consultoria para pequenos e hoje está, né, uma referência no mercado. Então, cada um tem o que eu sempre falo, né? Se você abrir sua cabeça aí para sair dessa dicotomia, né? Eu vou ser advogado, eu tenho um conflito, né? Se você abrir sua cabeça para a possibilidade de mercado e aí você agregar, né, essas competências, aí o mundo é seu. Tem um cara que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, o cara é de marketing. E ele é um cara de marketing digital. Mas é um cara, ele é um pouquinho novo, mas ele fala umas coisas bem interessantes. Leandro Ladeira é o nome dele. E ele usa uma expressão que ele chama de urgência oculta, que é o que a gente chama de dor aqui. E às vezes o cara nem sabe que tem. Mas você vai chegar lá e você vai mostrar para ele que ele tem aquela dor e que você tá com o remédio na mão na hora. Sim. Não tem coisa mais fácil para você prosperar em algum tipo de função do que você conseguir enxergar essas dores que as pessoas não estão enxergando. Sequer que existem. Tá doendo, mas o cara não sabe nem onde é que é. E quando chega uma consultoria como a GT, que ele mostra lá na apresentação dele tudo, você fala assim, pô, eu preciso de tudo isso aí. Né? É impressionante, assim, ou qualquer outro consultor, né? A gente vai fazer uma consultoria que a gente fala assim, pô, a gente identificou isso vai te gerar esse valor, né? E o cara fala, pô, realmente eu preciso de tudo. E aí vem essa necessidade que o Thiago aí colocou né, do dia a dia. Aí, eu queria mais ou menos voltar, mas sem voltar, Daniel, que você voltou para a questão do início que a gente falou dos 70%, eu queria voltar para a questão do início que a gente falou de não ter em mente que porque a gente está falando de empresas familiares, a gente está falando de negócios pequenos, amadores e tudo mais. Porque eu queria que a gente levasse a conversa agora para esses novos paradigmas de gestão, de governança, de administração empresarial e que não estão fora das empresas familiares. A gente não pode... a gente ouve às vezes, inclusive, eu já tive cliente que já falou coisas parecidas. Não, ESG não é para mim, isso é coisa para essa de capital aberto, isso é para quem fatura acima de não sei quanto, isso é para... Então a gente tem alguns paradigmas de gestão que chegaram. Algumas das empresas vão incorporando meio que de forma natural, outras nem tanto. Outras há uma forçação para aquilo acontecer, porque de fato, se não forçar, não vai. Exato. E eu queria começar pelo ESG. Perfeito. A experiência de vocês em relação a isso, porque volto a dizer, não é porque é uma empresa pequena, ou média, ou grande, só porque é familiar, não quer dizer que ela é amadora. Perfeito. Não quer dizer que ela não trabalha com os paradigmas de grandes empresas. Né? Sem dúvida. Eu queria até aproveitar a oportunidade aqui, antes de entrar especificamente no ESG, para compartilhar uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa que nós fizemos, aí, que eu comentei, mais ou menos 170 empresas, os principais pontos que foram identificados na pesquisa. Não vou entrar em detalhe aqui, mas só para chamar a atenção, a gente vai ir um ponto ESG aqui. Tá? Então,
das empresas pesquisadas, familiares, um ponto é 46% das empresas, eles já falaram que investem em inovação corporativa ou startup. Então, a gente pode voltar nesse tema aqui e discutir isso, mas só para dar um tempo. As empresas, 46, acham que já fazem alguma coisa, na visão deles, né? Quando você fala na visão deles, é porque, eventualmente, o cara pode acha que está fazendo. Ele acha que não está né? fazendo, exatamente. Tá. Né? Então, eu estou falando da percepção dele, agora, se tal, É interessante dizer isso porque o que eu acho é outra coisa da realidade. Coisa, né? exatamente. 45% não possuem conselho consultivo de administração. 45% das empresas dessa aqui não possuem. Né? Está aí mensurado o tamanho O do tamanho. mercado que a gente estava falando agora, né? Exatamente. Vago, mercado vago. Vago. Isso. Quase metade. Pô, né? muita coisa. Muita coisa. 43% das empresas familiares são dirigidas por seus fundadores ainda. Então, o dono está lá na operação. Então, pode ser desde 60, 70, poucos anos, mas está lá. A gente pode falar de uma perspectiva aí até um pouco histórica, porque as empresas, quase todas são... A gente conta nos dedos empresas que têm por mais de 50 anos. Não são Sim, tantas assim. não são né? tantas. Então, de fato, realmente ainda está por uma questão histórica. A gente está nessa... Exatamente. Então, 36% são comandados por herdeiros. Já está na segunda ou terceira geração. Né? 33% ainda não exploram a criação de valor a partir da prática do SD, que a gente vai discutir esse ponto aqui. Então, de novo, para mim, eu estou achando que quando fala não explora 33%, quer dizer que tem 77% que explora, que eu estou achando muito. Tá alto. Tá alto demais. Também acho que é um ponto que o pessoal está falando demais. E não faz. Né? 60% de 52% promovem o programa de diversidade e inclusão, que eu também acho que está um pouco alto. 11% dos cargos de CEO são ocupados por mulheres, né, e está dentro do conceito de diversidade aqui. Né? Então, Sim. 11% é um número... Baixo. É baixo, né? Mas ele está na média global, esse 11% aqui. Porque a nós, Grantol, a gente faz uma pesquisa, só aproveitando aqui, global, certo. da questão da mulher, do papel da mulher na comunidade. Então, e esse número bate um pouco, que é a pesquisa global nossa. Certo. Né? Ponto relevante. A competitividade nos negócios é o principal desafio atual e do futuro das empresas familiares. Aí eles respondem, qual é a sua principal preocupação? Competitividade dos negócios. Como que eu faço para ser mais competitivo? Né? E aí eu tinha comentado aqui, outro ponto é o planejamento sucessório, patrimonial e estratégico das empresas, são meio quase unânime em termos de preocupações que são destaque para eles. Né? Então, um pequeno resumo aqui, que são pontos que interessantes e relevantes. E voltando para o ponto do SG, o SG, vamos falar assim, o tema não é novo, né? Mas ele vem se aprofundando, debatendo cada vez mais e por uma questão também de necessidade em termos principal de preservação, de termos de diminuir a questão da emissão de gás efeito estufa, não só gás carbônico, né? E a preservação do meio ambiente. Então, isso é um tema super relevante que já vem, talvez, não lembro exatamente, tem mais de 15 anos que já vem se debatido e cada... fala assim, evento que da ONU que vem sendo feito, ele vem se pegando o compromisso dos países que aderem à ONU, o Pacto Global. Nós, a Grantos, fazer um parênteses aqui, nós somos signatários do Pacto Global da ONU, né, no Brasil e globalmente. Elegemos aqui 5 dos 17 objetivos de sustentabilidade, né, do Pacto Global. Um deles é a educação, combate à corrupção, né, mas... São 5, educação, acho que para nós o principal, combate à corrupção também é super relevante. Né? E o conceito é que as empresas elas têm que, de alguma forma, participar, seja qual seja um dos 17 objetivos. Né? Em termos de, pode ser de preservação do meio ambiente, pode ser combate à fome, à pobreza, porque isso tem... a questão da responsabilidade social, ambiental dos executivos, das companhias, sim, acho que tem um papel perante a sociedade. O outro, que ele é relevante, mas ele é meio que é a questão da imagem da companhia. Se ela não estiver e não começar a atuar, né, e a comunidade, os consumidores, não perceberem que ela está fazendo alguma coisa, ela vai, ao longo do tempo, perder valor. Né? Esse ponto é muito importante. Isso é um traço da modernidade também. Da modernidade, né? É uma coisa bem... Essa análise de valor do consumidor em relação
Porque a uma empresa é uma coisa um pouco mais recente. recente, é. Você começa a ter, de fato, de novo, é mais recente, eu acho, percebendo vai evoluir cada vez mais, é do consumidor optar por consumir produtos de empresas que sejam mais sustentáveis. Né? Isso é uma realidade. E quanto as gerações elas vão se renovando, estão nascendo pessoas, cada vez mais ela vai entrar no mundo já... Os nossos filhos eles estão mais atentos a essa realidade, cobrando de nós, né, esse posicionamento em relação ao consumo de produtos. E você falou isso, aí eu fui procurar aqui no computador. Eu participei de um BID que no chat, né, lá enquanto a empresa, os diretores estavam fazendo a apresentação para o BID, uma das pessoas que estava participando, um dos escritórios, botou assim: a questão do cuidado com o profissional será considerado como critério de escolha do BID? Por exemplo, programas de suporte psicológico nutricional. Aí o moderador botou: bom dia, sim, e deverá ser apresentada na Request for Information. Né? E aí, quando a gente passou para a segunda etapa do BID, a gente teve que apresentar nossos números em relação a funcionários e sócios associados por conta da pauta ESG, né? Sim. Então, aí a gente fez um gráfico aqui em relação à equidade e diversidade, que 43% são sócias, aí trazendo a questão da equidade, né? 85% associadas, 64% estagiárias e 76% no setor administrativo, para mudar essa diversidade. E até você vê que, salvo na questão dos sócios, que aí você tem quase está falando de 43%, mas a gente chegaria aí, né, bem próximo. Em relação a... E aí um dos questionários fala assim: mas você é um escritório baiano, ou de origem baiana, apesar de estar em São Paulo, como é que você enfrenta a pauta da diversidade e a questão do negro, né? Então a gente trouxe esse número aqui dos sócios: 13% são negros, né? 21% dos associados, 39% dos estagiários e 38% do setor administrativo. Então, você vê que para fins, você falou aí de consumo do produto, a nova geração está vendo justamente, né, essa correlação da empresa vendedora do produto, que isso é governança, na aquisição do produto, e essas próprias empresas cobrando dos seus stakeholders, né, a implementação de programas de governança, de diversidade e adotando essa pauta de ESG. Veja que independentemente do o que você leu aí agora, o exemplo que você deu do BID mostra que não é uma questão só do consumidor final. Então, se seja B2C ou B2B, a questão do ESG é relevante e vai ser avaliado. E se você for para pensar, a gente viu recentemente nas questões... a gente está falando também do limite do péssimo, né? As situações de trabalho análogas à situação de escravidão, o que estava sendo cobrado das empresas que foram flagradas nisso era em relação aos seus fornecedores. Sim. O dever de fiscalização, a cadeia, né? A cadeia toda. Não é só o B2C, mas o B2B também. E isso fica... E você falou uma coisa logo no comecinho aqui das estatísticas, que é a questão da geração de valor através do ESG. Não tenho dúvida. Eu queria que você falasse com isso, sabe por quê? Porque tem 2 pontos aí. Primeiro, as empresas que ainda não têm isto como... pauta, né? Não está dentro da sua corporação, o ESG enquanto valor, enxergam essa implementação ou essa adequação primeiramente como custo. Sim. É inevitável. Não dá para você... A gente passou com compliance. Não dá para ser ingênuo, né? Encara como um custo. E, de fato, vai gerar um custo. Mas o ponto é entender que aquilo, não necessariamente um custo, mas um investimento para uma geração de valor no futuro. E o segundo ponto e eu queria que você falasse sobre isso também, a implementação de mentirinha, porque tem muito também. Sim, que é o greenwash aí. A gente chegou até a falar nisso, acho que foi com o seu sócio lá uma vez, não foi? Não, foi com um amigo seu que foi falar sobre trabalho em relação à análoga de escravidão. Não lembro. Você falou que vendia bloco com você, pô. Eu vendia bloco. Eu vou pegar aqui o nome agora e vou botar aqui na... Vamos ao advogado. Vou procurar aqui. Você já foi do Melomania. Vendia abadá, não era bloco, não. Eu era diretor de um bloco que vendia abadá. É que era empreiteiro, né?
vendesse em vez do Abadá, o bloco de carnaval inteiro era muito melhor pra você. É verdade. Né? É Pense verdade, nisso. É verdade. Você só pega pelo lado ruim da coisa. É verdade. O que vem de você. Tô jogando você pra cima, Salvo sempre, agora nessa sempre. vizinhança, esses vinhos dessa adega caríssima que eu vou ter Sai. acesso. Você sai, tô A fora. Bebertar lá, Nem- cobertura. não, nem Ó, vinho eu bebo, pau. papai. Nem vinho eu Hein? bebo. papai. Nem vá lá em casa. Eu senão vou vai- lá. A cobertura estourada. Acho que do próprio jeito que o ESG é um paradigma, a implementação falseada também é. Sim, Sim. não tenha dúvida. E eu queria que você trouxesse a experiência de vocês, inclusive na detecção disso. Porque, imagina como deve ser feio para um gestor da empresa chegar no momento da pessoa chegar e passar na sua cara. Não, esse seu ESG aqui É de prateleira. Prateleira. é só a perfumariazinha da porta da empresa. É. Não tem nada a ver com a sua realidade. Esse Maranhão complete, é engraçada a quantidade de auditorias de implementação de ESG. A gente tem Esses consultas números, para a gente fazer auditoria interna de implementação de ESG, justamente por essa preocupação. Um executivo implementou um grupo dentro da empresa, só que, ou seja, o comitê de auditoria, o corpo acima dele, os diretores, querem saber o que realmente está sendo implementado ou não. Seja por uma questão de reporte, ou seja por uma questão de querer saber mesmo como as coisas estão andando. Então, isso vai em linha com o que você está falando. Cada vez mais se vê essa preocupação em relação a ter um olhar um pouco mais independente em relação ao que foi feito para a ESG. Porque se isso chega no público, é o efeito imediatamente oposto. Né? Oposto. Se você gerar valor, você vai gerar desvalor. pra Totalmente. empresa. A confiança vai... Eu vou te dar um dado, um item que aconteceu no mercado, depois eu vou voltar para o ESG, Vamos lá. mas está relacionado. Divulgação de uma empresa, falou que comentou no relatório seu de estabilidade que ele divulga para o mercado, falando que ele empregava deficientes dentro da lei, X funcionários, que tem que ter aquele percentual. Né? Aí, eu não sei porque o Ministério Público foi ver o quanto que ele tem empregado dentro da base de dados acho que eu não sei exatamente do órgão que ele Caged. Caged. Não tinha. O Ministério Público já emitiu uma notificação. Falou, peraí, você está divulgando seu relatório, você emprega não sei quanto. Aqui estou vendo aqui, você não emprega nada disso. Por favor, me explique. Né? Então, essa fiscalização Ele foi calado. está sendo feita. Então, ele tá, entre aspas, ele está mentindo que está falando uma Sim. responsabilidade para o público. Entende? E- Acho que hoje em dia essa comprovação ela está sendo mais efetiva justamente por conta disso. Sim. Está sendo cobrado materialidade, Exato. né? Por ex- Assim, só a indicação pura e simples do que eu vi não está sendo mais suficiente, né? Você tem que comprovar a implementação dessas práticas. Né? Bancos pode ser instituições financeiras autuadas, Bacen, que seja Ministério Público, por dar empréstimo a empresas que estão em descumprimento com alguma parte social e ambiental. Isso. O banco Sim. tem uma normativa hoje Sim, pro Banco sim. dentro do Banco Central que eles têm que Aquela lista de ter o restrição, olhar, de né? fato, se a empresa para que ele está dando recurso cumpre com o mínimo em termos de estabilidade e parte social. E né? tem o questionário agora da CVM também, né? Sim, vai ter também CVM. Que a gente começou a discutir um pouco de que é a questão da fiscalização de órgãos reguladores, o Banco Central. Né? Mas eu queria só voltar um passo antes, dar uma contextualização. Primeiro, a parte financeira que está movimentando, vai movimentar muito mais a questão da implementação das empresas aderirem ao ESG. Você tem um lado consumidor e um lado financeiro. Do lado financeiro, você vai ter fundos de investimentos que vão, ao longo do tempo, começar a direcionar recursos para investir em ações, ou dar dinheiro de dívida, ou comprar empresa, que essas empresas tenham alguma pauta de ESG e comprometimento. Se a empresa não tiver, ela não vai ter esse recurso de fundos de investimentos. Né? Então já começa uma pressão financeira. Pegar BlackRock, onde você comentou ontem, é um deles. Né? Só vou investir. E às vezes é aquela questão, compromisso de fato, que pode ser que a empresa não seja tão rentável quanto a outra, mas ele, com um papel, a causa dele, o propósito, é isso aí, vou botar dinheiro. Então, famílias, eu acredito, né? Famílias multibilionárias no mundo vão fazer isso, botar dinheiro em fundo. Família Petracioli mesmo, né? dona de cerveja, como a família de Rafael. Aí você tem. Eu só quero que o podcast termine eu com 10% você está falando. Pra mim tá bom, pô. Não precisa ser tudo, não. Setembro eu tô lá, viu? Aí você tem bancos, por outro lado, não fundos, mas o banco também que tem o papel dele. Só vou dar dinheiro também para a empresa que tiver com algum programa de compromisso de implementação de ESG. Então tem fundos globais, você tem bancos locais que começam a falar assim, a colocar restrição de dar dinheiro, conceder dinheiro para quem não esteja com a pauta de ESG bem estabelecida. Né?
Então, é uma pressão por esse lado fala assim, do mecanismo de instituição financeira para fazer isso, né? Você tem, como você comentou aqui, o Frederico Fred comentou aqui, é a questão da cadeia do fornecedor, né? Pode ser, por exemplo, alguns públicos que vão contratar um serviço, né, do setor privado que vão colocar restrições. Nós participamos também como garantor, a mesma coisa. Vamos contratar um serviço, vamos fazer, participando de um bid lá, e falar, o que você... Cuidar de funcionários, questão de diversidade, não trabalho escravo, tem todo um requerimento lá. Checklist. Checklist. Por outro lado, você tem a cadeia também. Você tem a cadeia, seja qual seja, de construção, seja vamos falar de alimentos, qual seja, você começa a ter uma pressão, fala assim, no meio da cadeia aqui, vamos pegar, por exemplo, uma incorporadora, né, que começa a ter que construir com base no selo, no Green Build, que é o selo de... Né, pô, ele vai ter que forçar os fornecedores dele daqui da construção que eles também sigam algum critério de ESG na produção. Então, e a empresa aqui vai ter que se adaptar, colocar políticas para de ESG. É porque isso acaba elevando o custo, né? Sim. E aí você, dentro da viabilidade do negócio... Tipo assim, é o que eu sempre falo. Vai ficar caro para todo mundo, mas a gente está colhendo um mundo melhor. Muito bem, exatamente. Ou seja... Porque dentro da minha viabilidade, eu penso você trouxe esse exemplo da incorporadora, eu penso em mim, mas o terceiro que está me prestando o serviço pode ser um coiote, que está hospedando o pessoal aí em situação análoga de escravo, sem água, sem tal. E aí o cara dorme num lugar super inadequado, com goteira, e no outro dia de manhã ele está com uma farda da minha empresa aqui. Pô. Sim. Então, como é que eu fecho os olhos para isso daí, né? Exatamente. Mas eu tenho que botar... Na minha viabilidade do business, do negócio, esse alojamento adequado mesmo. E aí é uma cadeia inversa, né? Exatamente. Então você começa daqui da viabilidade para o mercado. Aí você trouxe a sua exemplo da incorporação. O apartamento vai ficar mais caro, porque eu estou ajustando toda essa cadeia aqui para trás, né? Exatamente. E esse entra no conceito de crédito carbono, que é o outro dentro do conceito de ESG, mas crédito carbono, que é do ponto de vista Brasil, pelas florestas que tem, é o potencial de geração de crédito carbono e comercializar isso localmente ou internacionalmente, né? Que cria um mercado, né? Agora, o crédito carbono vai ser para empresas que, porventura, façam emissão de gases de efeito estufa e não consiga, de alguma forma, mudar o seu modelo de negócio para ter menos emissão, então ele vai ter que fazer uma compensação. Né? Então ele vai ter que comprar crédito de alguém aqui para ele fazer a compensação. Né? Então é um outro mercado. Tem negócio que eu já vi, por exemplo, que é mais ou menos a linha de compensação. Eu produzo... Vamos falar um pouco que é a parte de proteína, de frigoríficos. Né? Tá. Que eles estão fazendo um trabalho muito grande em termos... Dá um exemplo de... comprar, por exemplo, gado, né? E o Ministério Público atua em cima disso também, tá? O Ministério Público tem lei de comprar gado somente de fazendas que respeitem a questão da proteção ambiental, né? Que é naquele delimitador de ter uma área de reserva dentro da fazenda, né? Então ele não pode, tem que estar dentro do percentual, 20%, e ele não pode desmatar de um ano para o outro. Então você tem, por exemplo, trabalhos que a gente faz de fiscalização todo ano para verificar que aquelas fazendas mantêm o mesmo nível de reserva, 20%, não desmataram, né? Porque se ele desmatar, esse fazendeiro vai ser descredenciado como fornecedor da cadeia do frigorífico. Então, é uma ação que vem do Ministério Público, que vem de agentes internacionais, para que ele só compre gado desse tipo de fazenda, né? E aí vem o pior, né? Que aquele fazendeiro não compre gado de alguém que não está respeitando para botar dentro da sua fazenda. Então, é complexo o negócio, cadeia, né? BNDES tem na sua política de que tem uma restrição no setor do detalhe ainda, mas é que ele não pode conceder empréstimos para empresas que, por exemplo, frigoríficos que não têm um mecanismo de monitoramento e comprovação de que não está comprando gado que de fazendeiros estão desrespeitando a lei, né? Então começa a impactar no empréstimo também para a indústria. Então ele tem que monitorar isso, né? Aí você tem o efeito de compra, mas você tem o efeito também que ele está comprando gado que e o boi em si emite em gás de efeito estufa, né? Bom, como que ele faz isso? Ele está poluindo. Então, uma forma que faz, às vezes eles compram floresta, não é nem o crédito carbono, já compra floresta para fazer a compensação. Perfeito. Né? Então, cada negócio, o tipo de indústria, tem o seu lado que é o poluente, o social, que tem que ser tratado de uma forma, cada um
naquele seu modelo de negócio para ver como ele compensa, né, aquela poluição, o que ele muda no modelo de negócio dele. Então, cada caso é um caso. Vou dar outro exemplo. Estão trabalhando com uma startup, né, que ela foi criada para fazer a quantificação de gás carbônico que, por exemplo, o carro, o caminhão, ele emite. Então, mas essa startup especificamente, o modelo de negócio dela ela quer quantificar quanto que uma transportadora, né, ela com os caminhões dela, ela transporta, né, e aí tem as formas matemáticas e metodologia para calcular que ela emite de gás carbônico. Então, o que ela quer fazer com isso? Então, se eu, transportadora, estou poluindo, eu preciso fazer uma compensação da poluição. Pode ser que seja para comprar um crédito de carbono para compensar isso daqui. Sim. Né? E ele está calculando que como é transportadora e tem produtos de várias empresas aqui dentro na carga, ele está indo no cálculo que ele chama do conceito do escopo 3, que ele consegue quantificar por tipo, por empresa que tá dentro da carga dele. Né? E o objetivo, de repente, vou conversar com as empresas que eu estou transportando produtos deles, vocês não querem pagar um pouco mais, um valor cujo esse a mais vai ser para eu comprar crédito de carbono no mercado para fazer compensação. Perfeito. Então, esse só de transportadora. Né? Você tem cada caso, com economia reversa também, em termos de reciclagem. Então, tem um movimento gigantesco do ponto de vista de empresas atuarem em cima de compensação ou mudança de modelo de negócio para, de fato, ter um benefício para o mundo como um todo. Né? Vou dar um caso do Bahia, aqui ontem estava lá no almoço no Senac, nós fomos no Senac, e para mim era novidade. Eu vi um selo de Green. agora esqueci o selo, mas é o selo verde, na verdade. Tem um nome lá que de fato, no restaurante eles estão num processo de implementação de ser carbono neutro, né? Selo carbono neutro, que é utilizar. Então, a água ela só vai entrar de caixinha reciclável, não entra, acabou o plástico. Vão para o produtor, que seja um produtor orgânico. Né? A energia elétrica, de alguma forma, vão procurar consumir essa energia placa solar. Então, que é o carbono neutro. Então, nós estamos vendo um exemplo que está aqui na Bahia, o Senac, que aderiu ao o selo carbono neutro, né, de fazer o benefício. Então, tem várias formas. O ponto é que as empresas ainda, na sua maioria, não acordaram, né? Para isso, eu diria que na sua maioria pensam, mas não tomaram nenhuma ação ainda efetiva sobre isso. Está começando a aumentar cada vez mais. E tem o papel na ponta que está começando. O consumidor vai fazer uma pressão em cima. Nesse ponto, e até para pegar o exemplo que você deu da empresa que divulgou a questão dos PCDs contratados. Sim. Para mim, essa questão do ESG, ele, obviamente, claramente, o conceito tem a ver com a questão da responsabilidade social da empresa. Trazendo para o jurídico, isso tem a ver com a função social na ordem econômica da Constituição, que a gente tem também. Então, há uma aderência de modelo econômico a modelo jurídico do Estado formado, isso é muito claro para mim. Mas a gente tem um determinado arcabouço legal que já obriga as empresas a realizarem determinadas atividades mínimas, como, por exemplo, a contratação de PCD. Sim. Quando uma empresa simplesmente diz: olha, eu contrato o PCD dentro do parâmetro legal que sou obrigado a fazer. Isso é ESG? Ou é um cumprimento? Você entendeu? Sim, ele é um ESG social, do ponto do social, mas que ele talvez... Eu não sei se ele nasceu como lei, eu não sei exatamente quando que é a lei, ela é antiga, mas não sei exatamente o que é, mas ela cumpre um papel social, né? Que tem, vou dar outro exemplo aqui, que é um instituto que nós apoiamos, aí vou até falar o nome aqui, que chama Instituto Olga Costa, cujo objetivo e propósito deles é dar inserção social a deficientes, seja qual deficiência for, né? E tem um trabalho muito grande do Instituto de tentar transformar que uma empresa, eles criaram uma metodologia aí, para que as empresas que adotarem a metodologia em termos de acessibilidade, por exemplo, que tenha deficiência visual, que tenha a leitura em braille, que tenha o piso de forma diferente. Então, estou dando alguns exemplos, são mais coisas, mas se as empresas que adotarem aqueles parâmetros que são sugeridos por esse instituto, objetivo que ela seja certificada, essa empresa tem o selo, por exemplo, Instituto Olga Costa, que está levando isso aqui para transformar em lei. Eu acho que já foi transformado uma lei que quem tiver
esse selo, não vai ter uma penalidade, mas vai ter um benefício. Né? E está tentando também conectar isso junto à Bolsa de Valores, né? Para que empresas que tenham esse selo Instituto HCOS, que seria a certificação que ele tenha o cuidado com os eficientes, seja inserido no índice de estabilidade da Bolsa de Valores, que, em teoria, se você tem instituto, você está cuidando de uma causa em si e tem um reconhecimento em termos de público para comprar a ação daquela empresa. Então, é uma cadeia de... e aí você entra na questão do órgão regulador. Então, quando você fala que é super novo, tá? Então, temos aqui nós temos o Instituto que é dos contadores, do Board do Instituto de Contadores, né, que fica aqui, é o IAB, né, que fica na Europa, que dá a determinação de procedimento de auditoria, que dá a definição de normas contábeis, de acordo com as normas internacionais de auditoria, normas internacionais de contabilidade, e ele já vem há alguns anos consolidando do ponto de vista métricas de como fazer a melhor divulgação de algumas metodologias no mercado internacional, métricas de quantificação, né? Consolidar numa única norma. Então, essa norma já foi feita audiência pública, vai ser obrigatória a partir de 2024, que é o ISSB, que é o Índice de Sustentabilidade, né? Que é o padrão de índice de sustentabilidade, cujos auditores vão ter que seguir para fazer a auditoria das empresas que queiram divulgar relatório de estabilidade. Então, não existia uma métrica. Então, o auditor fala assim, como que eu vou auditar a questão do greenwash? Como que eu audito uma empresa para garantir que ela está fazendo aquilo, né? Então, hoje tem uma métrica. O que as empresas têm que divulgar, como que o auditor tem que proceder em termos que a empresa tem que proceder em termos de divulgação, como que o auditor audita aquilo. Então, está começando a ser normatizado. Então, quando você tem normatização em processo, o processo do greenwash acaba, ao longo do tempo, nunca vai sumir, né? Mas você tem uma tendência de que seja mais... Até identificar aquelas que praticam, né? Exatamente. Então, isso é novo. Nós temos agora, esse ano aqui, as empresas de capital aberto no Brasil já tiveram que fazer uma divulgação, né? Que eles chamam de Pratique ou Explique, sobre o que elas fazem em termos de sustentabilidade, se elas fazem o quê, e como que elas fazem, qual quantificador ou metodologia ela utiliza para quantificar e divulgar. Então, a CVM no Brasil, ela está... o CVM é a Comissão dos Valores Mobiliários, né, que rege aqui as empresas de capital aberto, faz a fiscalização, para que ela entenda o que está acontecendo e, após isso aí, ela vai seguir um padrão e emitir normas, resoluções, para que as empresas sigam tais normas aqui em diante. Então, está sendo coletado dados, está entendendo o mercado, e mais o que está sendo feito de forma internacional acaba se consolidando para que tenha um monitoramento, um acompanhamento e uma padronização, principalmente uma padronização internacional, para que criem, trilhas para que consigamos auditar tudo isso. Então, quando você tem padronização, tem trilha e se audita, você dá uma confiabilidade e uma transparência muito maior no mercado. Né? Quem tem boca fala o que quer, né? Exatamente. Chegar no mercado e dizer, eu tenho isso aqui, eu tenho aquilo ali, eu tenho aquilo ali, mas aquilo nunca foi auditado. Sem dúvida. E se fosse, ainda tem dificuldade. Tinha, né? Agora não vai ter mais essa dificuldade de parâmetro. Como é que você vai dizer que a empresa A está fazendo e a B não está? Está fazendo, exatamente. Por quê? Que A está fazendo que padrão que a B não está atendendo? E você vai ter uma... E tem um outro ponto que também que é importante, é que as empresas elas estão vendo que tem o benefício, né? Pode ser por pressão do consumidor, né? Que a gente comentou aqui que vai aumentar cada vez mais, mas do ponto de vista que a gente comentou também do lado financeiro. Então, tem muitos, por exemplo, captações de recursos são feitas por empresas que têm acesso ao mercado global, que eles chamam do famoso Green Bonds, que é o título verde, né? Uhum. Que, em teoria, você capta o dinheiro porque você explica e mostra que tem já práticas de sustentabilidade naquele seu negócio, né? E tem outros que você capta com o compromisso de fazer aquilo que você está falando que você vai fazer. E você é monitorado por aquilo. E se você não fizer, você vai ter uma penalidade gigantesca no teu empréstimo. Então, já existem modalidades que estão cada vez tendo mais em termos de mercado de capitais, em termos de captação e benefícios para as empresas. Né? Então, não falta fontes. Né? O que precisa ter é a ação das empresas começarem a ter o compromisso de atuarem mais em cima disso. Mas, de novo, por desconhecimento das empresas, e vou falar no mercado que tem empresas familiares, às vezes não tem nem acesso à informação, não sabe o que está acontecendo. Né? Para nós, por exemplo, tem muitos pedidos de trabalho que começa com o diagnóstico, que a gente chama que é a matriz de maturidade com quesitos de SG. Primeiro, para definir o que ele tem que fazer com a SG.
quais são os próximos passos, primeiro tem que entender, né? Se ele tem o que a gente chama de maturidade. Se ele tem alguma coisa ou não tem nada, né? E se tem, é a melhor prática ou não é, né? E no modelo de negócio dele, o que está acontecendo no mercado para ele seguir também o que está sendo feito, inovar para ele continuar sendo competitivo, né? Então, são grandes discussões, não são temas fáceis, né? Mas cada segmento de negócio tem a sua particularidade que envolve o ESG, né? Então, mas é interessante. Você tá aprendendo aí, né? Tô só anotando aqui. Mentira, velho. Que Tá tudo mentira. aqui, ó. Você ganhou esse bloquinho? Claro, né? Por que você não trouxe? Eu tô de Uber Você é aqui mal deles. educado, Você velho. acha que eu não vou ganhar um bloco desse? Você não trouxe o bloquinho, velho? Não, eu gravo tudo aqui, irmão. já Isso foi aqui, ó, melhor. a maçã aqui Você pra já foi anotar. melhor, velho. Semana que vem você vai estar aqui? Já disse que não. Tô viajando. Por que você não vai estar filho. aqui semana que vem? Eu vou trabalhar segunda e terça, depois eu vou viajar com minha filha. Porque você estudou É e isso. você tira férias a qualquer momento. É isso, exatamente. Você já venceu na vida. Rapaz, julho é verão europeu. Então a gente tem que estar lá. São os grandes slams, entendeu? Agora mesmo tá acontecendo o Wimbledon. Eu tô aqui, olhando pra você. Pô. Djokovic Eu não foi vou jogar viajar em hoje de julho, não, manhã. Miguel. Então, Djokovic veja hoje bem de aí. manhã entrou lá, podia Deixa estar anotado lá, aí, já né? lá. Deixa anotado aí que eu não estudei, tô precisando estudar mais. No Center Court. Fale aí, Thiago, você com seu inglês. Foi bem dito, foi bem Foi dito. bem dito aí. Excelente. Ele não vai humilhar aqui de novo. É de novo. verdade, é Né? verdade. Já foi, já teve duas aqui Mas que é você já diferente, se... o cara nasceu, Você né? se colocou no seu lugar, velho. Eu percebi isso. Percebi. É outra casta social. É verdade. Né? E aí ele é poliglota, É verdade. entendeu? Eu queria só agradecer, velho. Foi massa o bate-papo. Acho que foi enriquecedor foi Com certeza. demais, né? Você Muito. pegar esse aqui, o programa de semana passada da rádio, juntar, você tem aí um... Não, aí é um livro É, de pra- governança corporativa Exatamente. para Empresas empresas familiares. gratuito, Não, aí gratuito, não é nem né? um e-book. É. Isso aqui, meu amigo, vai virar trend topic verdade. do Google. A quantidade de informação que a gente trouxe aqui foi verdade. sensacional. Queria agradecer você de novo, Daniel, pela disponibilidade de tempo, por estar aqui. Eu sei que a agenda não deve ser Vou uma lhe coisa aguentar também. fácil. Não, velho, me aguentar não aguentar você com essas. Porque, veja só, tinha coisa que você. Ele que tava falando, você Eu tava falava no lugar contribuindo. dele, velho. Não, é que eu fiz algumas contribuições. Não. O Dr. Mikael, a gente vai Daniel. editar muito esse vídeo. Viu? Segura aí que a gente vai editar essa zona toda Solta aqui. tudo já hoje no YouTube. Brincadeira à parte, Daniel. Obrigado mesmo. Foi muito bom. E eu espero que no futuro, quando você vier a Salvador novamente, possa nos prestigiar de novo. Não, eu que agradeço o convite aí, foi sensacional participar com vocês e espero poder participar nas algumas outras edições com vocês. Agradeço muito mesmo. E parabéns. Obrigado também, Parabéns Thiagão. mesmo. Obrigado. O que não é primo de Nazaré Tedesco, nem Não. sobrinho, nem nada. Não. Talvez tenha É um sido cara do bem. Totalmente. Totalmente. Foi uma inspiração contrária a isso que Entendi. ocorreu por parte da TV, da Pessoal, emissora. povo invejoso, né? Utilizaram não, acho que Ele gostaram é, da o pronúncia. irmão não. dele é Slater. Tá Slater do surf? Esse patamar aí. Rafael Slater. É esse patamar. Ele só não sabe surfar, mas... Mas aí a gente arranja uma prancha. Além da sua participação, eu queria agradecer pela colocada em lugar que você deu em Fred. Acho que foi muito importante para esse podcast aqui. É verdade, uma referência. Ô, amigo, bacana. essa aí você... Pra você, corta, pra por Fred favor. entender onde é que ele tem que ficar, entendeu? No inglês. É que você agora tem um Eu tenho lugar. que parar certo. de falar, né? Tem um lugar certo ali pra Mas na você. bancada acho que eu falo melhor dos três. Vamos dividir. Não, Harrison. Harrison. Não que caiba a mim Chat. fazer juízo nenhum, mas seu inglês tá... Obrigado aí, ó. Tá vendo? Cara, é educado, é um gentleman, né? Ah, isso é. Velho, apesar de tudo, obrigado por estar aqui, viu? Obrigado. Apesar de você, foi Apesar massa, velho. de você, amanhã pode ser outro dia. Ah, meu Deus, é que você vem pouco. Quando você vem, eu gosto pra caramba. Obrigado. Isso você. tudo aqui Você um você sabe querido. que é a vizinhança prazer, né? agora, É. é a vizinhança. Obrigado. Bote, tira aquele vinho chaminé e bote lá Trabalho os com vinhos vinho. caros, viu? Pra eu vou Trabalho com chegar vinho. já Você me pinga. batendo na porta. Obrigado Galera, mais uma vez, gente. Espero que seja o primeiro Obrigado de a muitos vocês. aí. Valeu, gente. Obrigado, Galera, mesmo. obrigado a vocês que ficaram com a gente aqui até agora. Antes de você desligar, por favor, se você ainda não se inscreveu, se você ainda não ativou o sino, faça isso agora, porque toda semana tem um episódio novo desse patamar aqui. O Alesta não baixa, só o nível top, então continue com a gente. Se eu E tiver, até então, semana é que vem. só Se pra Fred cima. tiver, vai ser um Foguete. pouco chato É e longo foguete. em determinados momentos, mas Aí a gente é vai só tentando pra cima. amenizar. Viu? Obrigado a todos vocês, até semana que vem. Valeu, tchau.